Fala, fala pessoal, muito boa noite a todos. Estou aqui nesse segundo episódio do nosso papo de aprovado na prática, para falar um pouquinho para vocês hoje sobre a prova prática do Einstein. E hoje eu trouxe aqui 3 pessoas maravilhosas, nossos alunos do Hands-on Soft Skills e do Hands-on Online, que estão cursando atualmente Neurologia no Hospital Israelita Albert Einstein. E aí, pessoal, muito importante colocar aqui, né? 3 vagas, os 3 aprovados. Então, a gente quis trazer e foi um pouco difícil, mas, cara, trazer os 3 da residência no mesmo dia, no mesmo horário para estar aqui, eu só tenho a agradecer vocês, de coração, viu, pessoal? Então, eu vou apresentá-los e a gente vai discutir bastante hoje sobre a perspectiva deles em relação a essa prova e muito curioso também porque são pessoas da mesma especialidade, que são muito amigos, as meninas correm juntas, né? Então, fazem tudo juntas, por isso que eu falei 3 mosqueteiros, então vamos lá. Estou aqui com a Stefânia Zingoni, maravilhosa, da Escola Havaiana de Medicina, que eu tanto gosto e falo. Eu trabalho com muitas pessoas aí da Baiana, então já entrevistei a Estê, já sei tudo da vida dela, mas enfim. Então, neurologia no Einstein. A Estê, ela cursou aí o extensivo R1 Acesso Direto com a gente, também fez o Hands-on Soft Skills, né? E o que ela destacou para a gente como diferencial do curso foi o profissionalismo por parte do Medicoff. Então, conta pra gente, Estê, se apresenta, como que foi aí a sua trajetória um pouquinho, brevemente, né? Por que a escolha de neuro? E daí eu vou terminar de apresentar o Henrique e a Gi. Oi, gente, muito prazer, boa noite a todos. Como o Rê falou, meu nome é Stefânia, atual MR1 da residência de neurologia do Einstein. E, assim, sou de Salvador, vim parar em São Paulo, vou pensando 100% na residência, estou muito feliz. E, assim, neuro não era a minha primeira opção durante o início da faculdade. Eu me apaixonei por neurologia por causa de uma professora minha. Na verdade, eu detestava neuro. E ela falou, não, essa matéria então é para você aprender o que você precisa. E eu saí de lá pedindo para fazer meu TCC com ela. Que legal. Completamente apaixonada. E aí, desde a metade do curso, eu acabei me encantando pela área. E não consegui sair disso, apesar de ter flertado ali um pouquinho com a reumato. Olha lá. Não, nada conseguiu me roubar da neurologia. Hoje estou muito feliz, assim, com a minha escolha. E cada dia que passa, eu acho que eu tô mais realizada. Você pode fazer neuroimuno. Olha só. Né? Neuroimuno, legal, uns rituxes, né? Quem sabe? Conversa demais. Muito bom. E tive o prazer de passar com essas 2 figuras aqui, que hoje Henrique já fazia, acho que Rei vai contar um pouquinho melhor, mas Gi também, acho que o processo seletivo do Einstein ele foi muito certeiro em colocar essas 3 pessoas juntas. Exatamente. Bom, vou pular aqui pro Henrique Dourado, também na Escola Havaiana de Medicina e Saúde Pública, né? Olha só que novidade, mais um, né? Da Baiana no Einstein. Também neuro. E ele fez o nosso hands-on online. Então, a gente trouxe o Henrique também, porque o Henrique contou pra gente que ele achou que fez diferença na preparação dele também, certo? E conheceu o curso por recomendação, orgulho, né? Recomendação de amigos e pela internet. Será que eu seduzi o Henrique pela internet? Brincadeira, Henricão. Conta um pouquinho da sua história aí, porque neuro também. Certo. Então, pessoal, prazer, meu nome é Henrique, sou de Salvador, da mesma turma de Stefânia, da Baiana, tá? E, assim, porque neuro, mais ou menos no segundo semestre, a gente tem a matéria de neuroanatomia lá na Baiana. E, assim, entrei na faculdade, aquela coisa, tava fazendo tudo, mas não tinha ainda me encantado e tudo. E aí, quando teve aula de neuroanatomia, assim, me encantou aquilo ali. Diagnóstico topográfico, coisa bonita e tal. E aí, desde então, tudo que eu fiz na faculdade foi em relação a neuro. Eu fiz TCC, fiz liga. Teve uma época ali que eu fui um pouco pra neurocirurgia, mas... Graças a Deus. Foi um surto mesmo. Criou juízo. E é isso. E com certeza o hands-on online foi essencial para a minha aprovação, porque principalmente a parte de você treinar com o professor na estação ali. Mas a gente fala isso um pouco depois também. Perfeito. E a Gi, linda, maravilhosa, com esses olhos azuis, graduada em medicina na Universidade Positivo, aprovada em neuro também, vou reforçar aqui, né? E
hands-on, acesso direto, esse eu não sabia. Você tinha fez o Fiz. tradicional e fez o soft skills? Fiz tudo que tinha direito. Pois é, olha só, que maravilhosa. Até a gente pode destacar aqui as diferenças que você achou em relação a um ao outro e se faz diferença ou não. Para mim é importante até saber outras perspectivas também, porque eu tive vários alunos que fizeram isso, inclusive aprovados no Einstein. Teve a Jaque também, que eu vou entrevistar, que foi aprovada em rádio. E muito legal saber, eu não sabia. Só lembrava do soft skills. E, Gi, conta então um pouquinho em relação à sua história, a neuro, como é que foi para você? Então, sou de Curitiba, do Sul, para dar uma equilibrada aí aprendendo muitos sotaques, muitos trejeitos novos aqui. Nordeste, Sul, agora ficou Sudeste. Pronto. Tá bom. Mas eu, que nem o Rick, me encantei lá na Neuronato, assim. Acho que foi a primeira vez na faculdade que a gente teve contato conseguiu relacionar uma coisa com a clínica, assim, essa relação direta, né, da topografia com o diagnóstico. Foi o que me pegou. Durante a faculdade, passei em bastante coisa de neuro, mas dei umas deslizadas. Gostei um pouco da GO ali quando eu passei. Mas depois já voltei pros eixos. E daí tô aqui hoje, tô muito feliz, muito realizada. O curso realmente foi um diferencial muito importante. O hands-on que eu fiz em casa, né? Porque como não era daqui, eu tive que fazer uma parte online. Me orientou, assim, eu tava muito perdida. Não tava esperando que ia acontecer, ia rolar essa segunda fase, assim. Então, deu uma organizada, eu treinava com meu namorado em casa. Mas o que virou a chave, assim, foi poder vir aqui fazer presencial. Depois a gente conversa mais sobre essas duas coisas. Que legal. Fico muito feliz em relação a isso. E eu queria começar perguntando para vocês em relação a provas práticas, né? Quais foram as provas práticas que cada um de vocês fez? Eu acho que posso começar, porque eu só fiz a do Einstein. Então, pra mim, foi essa prova e foi um modelo mais voltado para soft skills. Os meninos fizeram mais. Perfeito. Foi eu e a Giovana, a gente fez a prova de Ribeirão também. Prova prática de Ribeirão, que é bem diferente, né? Muito Completamente diferente, né? Eu falei já no outro podcast, eu comentei da Paula, não sei se vocês viram o ano passado, o raio-x da prova prática, Paulinha Anestésio, e ela contando que ela estava na prova do Einstein, depois ela foi, acho que uma semana depois, sei lá, para a prova da USP Ribeirão, e aí ela estava na estação lá de ATLS, daí tinha uma enfermeira, e ela começou, vamos juntas, precisamos ganhar, precisamos vencer essa situação, e aí, tipo, todo mundo ficou olhando para ela do tipo, minha filha, você tá doida? Tá fazendo, tipo, você não vai conseguir terminar assim, né? E essas diferenças acho que são muito importantes, né? Vocês querem contar um pouquinho se vocês tiverem alguma dificuldade em relação a isso? Quer começar? Olha, eu fiz 3 provas, na verdade, práticas. Eu fiz a do INC, que é lá de Curitiba. Foi mais uma entrevista, assim. Ele ia me perguntando casos e respondendo, assim, foi mais tranquilo. Parece que eu fui desenvolvendo, assim. Essa foi uma entrevista, daí a de Ribeirão era bem mais técnica, né? Muito direta, assim. Sim. E eu fui esperando isso, assim. Já tinham me falado que era mais ou menos assim. E é pouco tempo, né? São 3 minutos, se não me engano. Você chegou a fazer o hands-on soft skills antes de fazer essa prova ou depois? Eu comecei a fazer o hands-on online. E daí eu foquei nas outras estações, não de soft skills. Eu deixei a soft skills pra depois. Perfeito. Eu fiz de Ribeirão, daí depois a do Einstein. Então eu tava focando mais na parte técnica, assim, e de conseguir estruturar, né? Fazendo checklist pra não deixar passar nada. Certo. E lá na hora, acho que o que deu certo foi que eu fui muito, muito direto ao ponto. E tanto que sobrou tempo, assim, em algumas estações, sabe? Você perguntava e eles respondiam na hora, assim, sim ou não. Legal. Olha, talvez tenha que investigar um câncer. Tá bom. Tipo, era assim, bem direto. Então, bem acabou, você ficava olhando pra cara da pessoa, assim. Era literalmente você cumprir aquilo, falar aquelas palavras que estavam ali naquele checklist. A gente tem essa percepção, né? Você escutava eles dando um checkzinho ainda, quando você cumpria os pontos. Era no computador ou era à mão? Era um computador. Computador. Só... Isso, perfeito. Acho que muito diferente do Einstein, acho que é legal colocar para o pessoal, porque a gente sempre reforça isso no hands-on soft skills também, e, enfim, nos alunos da mentoria e tudo mais, mesmo no hands-on tradicional também eu falo que o que acontece, né? O Einstein tem aquele checklist com as habilidades não cognitivas, então tem uma parte do checklist técnico que compõe 30% e depois 70% dessas outras habilidades. E é uma escala gradativa, que até vocês tiveram a oportunidade de ver. Vocês chegaram a se filmar no curso para depois vocês verem ali
Cara, eu tive essa ideia, assim, de última hora, eu não sabia como executar, eu comprei um monte de suporte de celular, e eu falei, eles vão ter que se assistir, porque a gente muda a nossa perspectiva, né? E ajudou demais, assim. A minha dupla no Hands on Soft Skills foi pelo Portugal, que hoje é residente da que clínica legal. lá da USP. E a gente se encaminhou, inclusive, o vídeo um do outro. Então, eu pude reassistir não só as minhas, como as dele. E foi muito legal pra gente poder ir pontuando, assim, o que a gente poderia ter feito diferente, ou se eu faria a mesma coisa que ele fez, porque isso foi uma coisa também que eu percebi no curso, é que algumas coisas que Pedro falava, eu falava, putz, isso é uma sacada muito legal, eu vou aderir, né? Porque não é algo que eu pensaria. Então, eu gostei muito de ter gravado e reassisti-las foi muito, muito importante. Essa perspectiva que vocês me dão só me faz pensar o quanto é importante, apesar de muita gente falar assim, mas eu só vou fazer 5 estações, porque na verdade são 10, né? Mas você fazer 5 e você observar 5 participando ativamente daquele atendimento, que é até o que a gente escreve no Guia Prático de Comunicação, é essencial. Demais. Porque se você olha com uma crítica, e obviamente a gente coloca a crítica como um feedback, né? Então a gente ensina a fazer feedback sanduíche, porque aqui ninguém quer ser julgado, não é para ter esse ambiente ruim. Todos estamos aprendendo, né? Então a gente está aprendendo e basicamente a gente precisa ter esse direcionamento aí, pessoas que estejam olhando a gente também, para a gente ter essa perspectiva e uma autopercepção mesmo do que a gente está fazendo. Então é importante não só ter a do avaliador, mas às vezes da outra pessoa, e sai coisa muito legal. Demais. Até, não necessariamente do avaliador, sai também da pessoa que está com você. E todo mundo que está nesse curso é muito bom, porque, cara, vocês tiraram mais de 80%. Os 3, né? Vocês tiraram mais de 80% na prova objetiva, certo? E depois vocês ficaram com uma média final, acho que foi 83, né? Mais ou menos, a média dos aprovados de vocês 3, acho que foi 83%. Então é surreal, é muito alto o nível. Os 3 ficaram, não rodolista, pessoal, dessa vez. Então, Henrique, fala pra mim, por favor, pra você, assim, como que foi essa diferença e o que você achou com relação ao Hands-on Online, porque a Gi, acho que ela escolheu a dedo, a Gi conseguiu ver o direcionamento ali, né, eu coloquei ali provas-alvo, então o que começava primeiro ali, dava pra ir escolhendo, então, as instituições que tinha mais a cara daquelas estações, e fala pra mim também com relação à parte das estações tarefas, se fizeram diferença, se não fizeram. Certo. Então, foi assim, ao longo do ano, eu fiz 9 provas, né, de residência, prestei 9 provas. Então, ao longo do ano, eu não fiz muita preparação para a segunda fase inicialmente. E aí, quando eu tirei uma nota boa na prova de Ribeirão, eu falei, vou passar para a segunda fase, tenho que começar a me preparar. E aí, eu já tinha muitas pessoas que eu conhecia, postava do Magic Off e tudo, e aí eu vi que tinha o curso online, e aí eu adquiri o curso. E aí eu já comecei a estudar para Ribeirão. E aí foi justamente o que você falou, que tem a prova-alvo, né? E aí todas as que tinham prova-alvo de Ribeirão, eu estava assistindo. O problema é que, como uma prova mais de procedimento, muitas vezes, não tinha como eu treinar em casa tanto, né? Então, tipo assim, a sorte foi que eu tinha saído de um estágio de UTI, então tinha feito procedimento, então, assim, lembrava um pouco, eu tentava lembrar em casa, fazer sutura com o que eu tinha lá, mas era mais, assim, foi um misto de sorte com estudo também, porque, assim, não caiu nada que, assim, um absurdo também, e caiu até algumas coisas clínicas lá. E aí, depois eu mudei totalmente de foco, né? Para o Einstein, que é uma prova, como a gente comentou, totalmente diferente. Então, eu foquei mais nessa parte de soft skills. Então, as estações tarefas, assim, foram essenciais porque você bota lá e aí vai como se fosse o tempinho, né? Você bota o timer. Isso. E aí você vai falando, e aí eu falava pro nada, assim, tá? No início, né? Depois minha namorada me ajudou a treinar. E aí ela que era a minha avaliadora. Mas no início eu botava o timer e eu ficava falando sozinho, assim. Mas aí eu falava, entendeu? E eu acho que o que mais importava era isso, repetição. E aí eu anotava no caderno tudo que eu falava também, para depois conferir. Essas estações tarefa, elas são uma grande máfia, né? Porque as pessoas compram e dividem num grupo de 10 pessoas. Mentira. Pra fazer junto. Tá tudo bem, pessoal. Acontece. O que eu vou fazer? Não consigo controlar isso. Mas é que é engraçado porque amigas minhas, inclusive, da faculdade, já me mandaram. A gente tá vendo uma estação aqui? Eu falei, só safadinhas. Tipo, 4 delas estudando com o mesmo negócio. E realmente faz muita diferença porque todo mundo consegue fazer,
Então, a gente disponibiliza os roteiros também Sim, ali para sim. uma pessoa ficar checando. Então, é bem legal. Vai ter novidades aí na plataforma, porque tem algumas coisas que eu não gosto da plataforma. Então, vai ter uma parte mais visual da plataforma para encontrar as informações. Mas, cara, eu acho que isso que vocês estão pontuando é essencial. E eu queria fazer uma pergunta assim. Vocês tinham... A Estê já me contou um pouquinho. Acho que na Baiana tem, né? Pelo que eu entendi. Mas, Gi, queria começar por você. Você tinha algum treinamento dessa parte de comunicação clínica na sua faculdade? Você fazia OSCE? Como que era? Olha, muito pouco. Uhum. A gente teve, sei lá, umas 4, 5 vezes durante a faculdade, assim. Certo. E algumas vezes foram com ator na prova, né? Acho que tinha umas 2 matérias que tiveram prova final com ator, formato OSCE. E as outras vezes eram com nossos colegas, assim. Era uma coisa bem descontraída, sabe? Uhum. Eu senti falta, assim. Eu achei que eu tive que penar um pouco pra conseguir melhorar nesse quesito. Certo. Mas, assim, você acha que tinha uma base, pelo menos, pra entender como funcionava? Mais ou menos. Tinha um pouco, mas eu não sabia muito bem o que eles queriam de mim, assim. Eu não sabia se era que nem o OSCE que eu já tinha feito ou não. E daí eu me foquei no checklist e fui seguindo, assim. Só quando eu comecei a treinar que eu comecei a pegar, assim. Quando eu tava treinando sozinha, também não tinha pego muito, assim, o que eu tinha que fazer. Me perdia um pouco na hora de conduzir o caso. Uhum. Fui aprender quando eu comecei a estudar em grupo, assim, com o pessoal que acho que Legal. já tava mais por dentro, que já tinha feito prova. Daí que eu comecei a me ligar, sabe? Perfeito. E vocês, meninos, vocês querem contar um pouquinho? Porque acho que eu já conversei com o Estê um pouquinho sobre isso no outro, mas... A Baiana não teve um número muito grande de OSCEs, mas a gente foi exposto algumas vezes ao longo do curso. E a Baiana em si treina muito essa parte de comunicação, né? A gente tem, desde o primeiro semestre, matérias que ensinam. Eu achei engraçado porque no curso aqui, que a gente teve uma estação de feedback, né? Na verdade, não foi uma estação prática, mas foi de aula. Isso. E ele fala do técnica de sanduíche, que é algo que a gente aprende tipo, no primeiro semestre, assim, na Baiana, uma das primeiras matérias, eles já trazem, e a gente é muito exposto a, tipo assim, apresentações orais, a esse tipo de situação, que querendo ou não, já é um treino também para você estar em uma prova prática, né? Treina oratória, treina essa questão da ansiedade. Eu acho que a Baiana é uma faculdade que te dá um norte, assim. E a gente tem um OSCE final, né, no 11º, né? No 11º semestre, e parte da avaliação, acho que não é um peso de 70%, mas parte da avaliação também envolve soft skills. Então, a gente recebe um feedback imediato do professor que está te avaliando, e ele também fala a respeito da sua comunicação. Legal. Então, isso é bem legal. Isso é muito importante. Hoje, inclusive, eu tive uma aula no doutorado que era sobre comunicação clínica, inclusive de uma das pessoas que eu me inspirei para escrever o Guia de Comunicação Clínica, que é o Gustavo Gusso. E é muito legal porque ele traz, né, as evidências. Então, eu reforço e vou falar todos os episódios aqui. O quanto é importante a gente saber que comunicação clínica não é só bom senso. Existe uma técnica. Mas, uma coisa que eu reparei e que eu vou reforçar mais esse ano é que aquele guia que a gente dá e tudo que a gente ensina para vocês são frases prontas, mas frases prontas para vocês entenderem o que é que vocês teriam que falar naquela situação. Então, são exemplos. Não necessariamente são frases que você tem que reproduzir sem um contexto. Então, eu percebo que quem se dá melhor na prova prática do Einstein, especificamente, são pessoas que vivem aquela situação, como se fosse a vida real. Eu lembro da Estê, nossa, eu tava assim, juro, aos prantos em casa, assim, tipo, muito feliz. Eu falei assim, olha esse áudio. Eu mostrei pra minha mãe o seu áudio falando do feedback da interna, que ela trouxe a interna pro lado e tal. Brilhou muito, assim. Acho que quem foi, tipo, muita gente deve ter se destacado. Eu nem sei se isso era uma coisa que pontuava no checklist. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa estação para quem tá de casa. Mas essa estação, para mim, foi muito interessante. E, justamente, ela aborda algo que facilmente poderia acontecer no nosso dia a dia. Talvez não no Einstein, porque eu acho que eles são muito bem ensinados dessa parte. Claro que deslizes acontecem, estamos falando de pessoas em formação, porém, contudo, todavia, no entanto, a gente
vocês têm relação com outras pessoas também e tudo mais. Então, acho que isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz e vibrante nesse sentido, porque eu acho que, como eles têm aquela parte da pontuação que, se você se destaca em alguma coisa que não tá no checklist, eles conseguem te dar uma pontuação a mais, qualquer tipo de comportamento que seja positivo dentro daquele contexto é legal. Então, não adianta você ficar engessado num script, você precisa viver isso. E aí eu queria perguntar para vocês, qual é a maior dificuldade que vocês sentiram nesta prova prática? É os soft skills? É a parte técnica? É o tempo? É o nervosismo? O que é? Ou é tudo isso de uma vez? É que sempre tem o mais. Então eu queria saber de cada um o que vocês sentiram, porque, assim, a gente tá falando aqui, pessoal, de 3 pessoas que fizeram notas brilhantes na prova prática e que, só para contextualizar, também tem uma bagagem teórica muito boa, porque foram muito bem na primeira fase. Então, acho que é bom a galera de casa também saber disso, porque é diferente diversas perspectivas. Eu vou trazer aqui as meninas que subiram 65 posições, 54 posições, que fizeram também o Hands-on Soft Skills. E, basicamente, assim, elas não tinham ido tão bem na teórica, por X, PTO motivos, que a gente vai conversar, mas não importa, né? E quando a gente fala não foi bem, eu tô falando de uma pessoa que tirou 80%, né? É isso. Então, Assustador. acho que precisa também a gente pensar e considerar esse contexto. Então, queria que cada um falasse, assim, o que sentiu mesmo de dificuldade da parte da prova prática mesmo. Quer falar? Posso falar? O que eu senti no início, eu tinha muita dificuldade de conciliar o tempo. Até talvez por conta do estudo de Ribeirão, eu tava muito presa na prova, na parte técnica. Eu tinha uma insegurança, assim, de talvez não saber conduzir o caso, dependendo do que fosse cair, e ficava muito tempo desenvolvendo isso. E soft skills, tipo, ficava pro final. Eu abordava como se fossem 2 partes separadas da prova, sabe? Perfeito. E eu fui perceber isso quando a gente veio fazer o curso aqui. Que daí eu vi que tudo, soft skills era tudo. Você podia fazer o que você quisesse da parte técnica ali, você ia fazer um mix, mas o jeito que você se comunicava, o jeito que você se portava, já fazia toda a diferença. E eu percebi que, eu me lembro que eu nem explorei muito a parte técnica, assim, aqui, e recebi muitos elogios, assim, elogios dos avaliadores, eles ficaram super satisfeitos, mesmo eu tendo esquecido algumas coisas muito pontuais. E isso foi muito bom, porque no dia da prova, Tava mais eu confiante. fiquei mais tranquila em relação à minha insegurança, em relação à parte técnica. Falei, não, eu vou ser gente boa aqui, tipo, vou me jogar, vou Deixa entrar no fluir. personagem. Deixa fluir. E foi o que fez muita diferença. Até fiquei um pouco menos nervosa, assim. Que Eu legal. comecei a encarar as pessoas como se fossem uma enfermeira de verdade, funcionários reais, como eu trataria eles de fato, assim. Que eu achei legal. fez muita diferença. Muito legal. Eu acho que isso que você pontuou é essencial, porque a gente sempre ficava falando para vocês, né? Busquem o conflito. Não é conflito para ser o conflito, mas qual que é o cerne ali da estação? O que eles querem avaliar desta parte? Porque todas elas vão ter alguma coisa, né? Mas pode ser um método clínico centrado na pessoa, para você abordar algo meio obscuro que você vai entender ali ao longo da estação, ou simplesmente você escutar e deixar o paciente falar, que a gente já vai conversar sobre isso, porque acho que tinha uma estação que era você deixar fluir. Então, às vezes, você usar aquelas técnicas que a gente fala, né, enfim, dentro do contexto da medicina da família, que é onde eles mais usam, apesar disso ser facilmente aplicado em vários cenários ambulatoriais, a questão de você fazer perguntas abertas e deixar fluir, porque o ator traz as informações, né? Então, Henrique, para você, o que foi mais difícil com relação a esses pontos que a gente está colocando aqui? Assim, o que eu mais tive dificuldade, na verdade, porque todo mundo falava, né, que toda estação vai ter um quê, que é o que você comentou e tal. Mas eu ficava com medo de ficar procurando e aí acabar me perdendo nessa procura. E, por exemplo, na prova que a gente fez, 2 estações não era exatamente um quê, como você falou. Tinha uma que era mais a comunicação com a enfermeira e o outro era o paciente conversar mais com ele, ouvir e escutar. Então, acho que, assim, realmente é o que você falou, tem que viver aquilo e não ir com falas prontas e, tipo, chegar lá e tentar fazer um spikes do nada, assim, sabe? Uma coisa assim. Perfeito, Você tem que viver ali, ter bom senso
Exato. ser educado e tentar também ter a parte técnica também. Se você tem a bagagem, você consegue utilizar essas ferramentas de uma maneira mais adequada. Então, Sim. é isso que a gente quer sempre reforçar para vocês. Quando eu falo essa questão de procurar o conflito, não necessariamente vai ter um conflito, Sim, sim. mas é a questão do acolhimento, Sim, do sim. olho no olho, da Certeza. escutativa, do toque, Certeza. esse tipo de, né, com de certeza. situação. Então, até a gente não percebe quando a gente tá nervoso. A gente só percebe quando a gente se vê. Por isso que a gente fala pra vocês se filmarem. Porque a perna balança quando você tá ansioso, você fica com uma postura mais fechada. E isso tudo passa uma impressão pro examinador. Então, a prova do Einstein, na minha opinião, e aí vocês podem complementar também, é um encantamento daquela pessoa que tá ali, né? Então, você tem que atuar, obviamente, sendo você, como você atenderia aquele paciente, mas de uma forma você realmente se envolver ali naquela situação, né? Acho que tem pontos sutis, assim, também, que são sugestões, que eu acho que fazem a diferença, né? Você entrar com um sorriso no rosto. Legal. Você vai entrar, você vai ler, mas quando você entrar na cena, porque não deixa de ser uma cena, entra com um sorriso no rosto, independente da situação, se apresente. Eu acho que são detalhes que não vão estar no checklist, mas que podem fazer a diferença e ajuda você também a ficar mais tranquilo. É uma forma de Exato. você sistematizar, né? Tipo, eu entro, me apresento e aí vou fluir, né? Pelo menos me ajudava. Assim como o Gi, pra mim era muito sobre o tempo. Eu tinha muita dificuldade, principalmente antes de vir para o Hands-on Soft Skills, no manejo, porque eu também me prendia muito à parte técnica, e aí eu ficava tentando segregar ali um bloco da Soft Skills, bloco da parte técnica. E não é assim. Eu lembro que na estação de cirurgia do Hands-on Soft Skills, foi que eu me toquei. Eu falei, bicho, eu tô fazendo errado. Rebobina, que eu preciso me reorganizar aqui. Do erro? Nessa questão. Aquela do erro médico? Exato. É. Porque eu segmentei. Eu dei o diagnóstico, eu dei a conduta, e aí depois eu entendi o que eu tinha que fazer Perfeito. para comunicar o erro. E aí não precisa ser assim. Você pode. Eu percebi, e eu acho que foi algo que com certeza deve ter me destacado, é que eu fui deixando fluir e que as coisas surgiam de forma mais natural. Eu lembro que na minha primeira estação foi a de cirurgia, na prova mesmo, né, no dia. E eu fiquei querendo achar conflito. Eu falei, moça, grita comigo. Grita agora comigo, Eu lembro, por favor. Eu lembro E você eu falava, falando. ela não gritava. Ela tava ansiosinha, mas só ansiosinha. Gente, mas é muito engraçado isso, sabe por quê? Porque o Gui ontem falou pra mim que ela ficou que nem barata tonta na prova dele. Imagina. Tipo, então assim, a gente pode esperar diferentes interpretações, inclusive, e as pessoas que passarem por lá vão estar sendo avaliadas da mesma forma, né? Eu sinceramente acho que eles são instruídos também a responder de uma forma a depender da nossa abordagem. Sim. Então, eu acredito, né? Isso aí, honestamente, a gente não tem como saber. Mas eu imagino que, para manter um padrão, eles devem ser orientados. Olha, se a pessoa falar de tal forma, reaja de X, sabe? Eu acho que eles são orientados, assim. Ele vai desandando, né? É, Quanto mais pior você reage, pior ele vai diferença, reagir, e aí... Os nossos roteiros, eles eram construídos um pouco assim. Eu não sei se vocês lembram, mas, tipo, eu acabava escrevendo no roteiro uma parte assim: se o aluno fizer e falar tal coisa, vai reagir de tal forma. Se ele fizer tal coisa, depois de tantas palavras ou tantas frases, você vai aceitar o que ele tá falando. E o Einstein, eu imagino que seja dessa forma também. E uma coisa que eu acho muito bonita da instituição, assim, nessa prova particularmente, é que, não sei se isso é bem real ou não, mas eu escutei de algumas pessoas que, anos anteriores, que a depender do que você colocasse como diagnóstico na parte técnica, vamos supor, tá? Uma colecistite, você fala que é uma apendicite. Ao invés do conflito ser o pai reclamando que você demorou para atender a filha dele, e aí você precisa lidar com isso, ele vai te acusar de erro médico, entendeu? Então, O problema muda. o problema muda. Então, já escutei que existiram algumas divergências, assim, com relação até ao tema da estação ou a habilidade de comunicação avaliada, mas não sei se eles padronizaram isso depois ou se isso realmente foi algo que aconteceu de forma aleatória, mas eu escutei esse relato de pessoas que passaram lá.
tá? O que eu já tinha escutado também, que foi algo que que me acalmou bastante, assim, ao longo dessa preparação, é que você não necessariamente. Ainda que você erre o diagnóstico, então, se todo mundo falou que o diagnóstico é X e você falou Y, se você construir um raciocínio e tiver sentido, eles vão acatar. Tanto é que eu tenho quase certeza que eu errei o diagnóstico da de pediatria, que eu dei, não era uma pneumonia por broncoaspiração, eu acho, não é? E eu não falei, eu falei que era uma pneumonia da comunidade, ponto. Na hora eu não me confundi. E minha nota não foi tão diferente, tipo, da de vocês que botaram a resposta correta. Então, eu realmente acho que se você der sentido ao seu raciocínio, eles também vão acatar o diagnóstico, sabe? E lembrar que, de novo, 70% 70% é soft skills. O Darison, acho que contou, eu não sei se vocês lembram, o Darison é nosso professor, né, de MFC, e ele contou que quando ele fez essa prova, ele saiu da estação e tinha uma de ATLS, enfim, e aí ele falou assim, cara, zerei a estação, porque ele falou que ele chegou, sei lá, no B. Ele fez o A, fez o B, só que era uma enfermeira, tava que nem barata tonta lá, tava muito ansiosa, não tava conseguindo fazer nada, administrar medicação e etc. E daí ele acolheu, Darison, maravilhoso, né, médico de família e tal, acolheu e tal, não sei o que, tá, não sei o que. Chegou no B, terminou a estação. Daí ele saiu, os amigos dele, não, porque eu cheguei até o E, aí eu fiz não sei o quê, e aí eu drenei, bibibi, blá, e ele arrasou na prova, porque provavelmente ele foi o único que, tipo, acolheu, que escutou, que tentou trabalhar em equipe, que é uma coisa que a instituição preza muito. Então, a gente tá falando de uma instituição que ela não quer mais saber como que você é tecnicamente. Ela já entendeu que ela já te avaliou e que quem está ali na segunda fase são pessoas aptas e competentes da parte técnica. O que eles querem saber é quem é a Giovana, quem é o Henrique, quem é a Estefânia e se eles merecem estar lá ou não nesse sentido mais profissional e na interação com os pacientes. E isso às vezes é mais importante até do que o nosso diagnóstico ou o nosso tratamento, né, pessoal? Vocês têm essa mesma percepção? Vocês agora de dentro, agora lá, dentro do Einstein? Com certeza. Acho que é uma característica muito marcante, assim, todos os funcionários, né? Nossos preceptores, os próprios internos, assim, a forma que as pessoas se comunicam. Nossa residência é muito estruturada, né? Tem feedback de tudo. Que legal. Eles são, nossa, Todo respiram mundo é isso, educado, assim. sim, sabe? Não passei nenhuma situação até então, tudo bem que tá no início ainda, mas todo mundo super educado, comunicação. E mesmo nos outros hospitais também, né? Sim, todas as instituições que são geridas, né, pelo Einstein têm a mesma filosofia. Eu acho muito bonito, assim, porque o Einstein, ele tem valores muito bem estabelecidos. Eles falam isso pra gente, apresentam todos os valores desde o início e reforçam isso constantemente. E é muito presente, assim, nos chefes dos departamentos. Eu vejo isso muito na nossa gestão da neurologia mesmo. E dentro dos outros hospitais, a gente tá muito no MBOI, por exemplo, lá também é da mesma forma. Lá tem feedback para absolutamente tudo. E eu acho muito bacana porque eu acho que eu não comentei isso com vocês, mas eles têm um departamento onde a equipe pode dar feedbacks em relação às atitudes, né? E são feedbacks ruins e feedbacks bons. Então, a enfermagem pode comunicar à gestão sobre um comportamento X e eles conversam diretamente com você. Então, para absolutamente tudo há um feedback e é sempre uma comunicação não violenta, né? Sim, eu acho que isso é muito legal. E final de todo estágio, a gente senta com o nosso chefe, eles respondem um formulário que é estruturado para orientar melhor esse feedback e eles passam também o feedback pra gente sobre pontos, assim, chaves, né? Então, como que foi você fazendo procedimentos, como que foi você comunicando mais notícias, como que é você no convívio com seus colegas. Então, assim, é super legal, porque a cada estágio você cresce um pouquinho. Com certeza. E faz parte da formação do médico esse aspecto. Então, é muito, muito bonito isso. A parte da equipe multi, pra mim, é muito legal também, porque, assim, o médico, e isso eu não tô falando por mim, tá? Porque eu nunca tive essa percepção. Eu acho que eu sou uma pessoa sempre que em tudo na minha vida eu acredito em equipe. Eu não trabalho sozinha. Eu gosto de trazer pessoas que eu considero boas, que eu considero que vão desenvolver o ambiente que eu estou, porque eu não sou o alecrim dourado, entendeu? E o médico não é o alecrim dourado do hospital. O paciente, ele precisa de um cuidado multidisciplinar, certo? Então,
isso é muito importante, porque a gente precisa saber conversar com a equipe, a gente precisa ter a nossa postura de liderança quando existir essa necessidade, porque existem momentos que a gente precisa ser o líder daquela situação ali, conduzir aquilo da melhor maneira possível. Então, eu acho isso muito legal mesmo. E, pelo que eu entendi, então, acho que o tempo foi o que ganhou aqui, né? De maior dificuldade. Vocês têm alguma dica para dar para o pessoal de como se preparar? Porque, pelo que eu entendi, girou a chave quando vocês fizeram a simulação presencial, né? O curso prático. Mas, assim, independente disso, porque não é só sobre falar sobre o curso, o que vocês dariam de dica para as pessoas que estão se preparando? Como que elas podem se preparar em relação a isso? O que vocês acham? Repetição. Absolutamente repetição. E eu acho que talvez não tenha sentido tanto do tempo, porque como você ficou mais com o tarefas, você tinha ali um tempo cronometrado para cada parte da estação. Então talvez você tenha se programado, né, desde o início do seu treinamento para a prova prática, com esses blocos assim de resposta, né? Eu acho que a gente tem um tempo muito curto. São 10 minutos de estação? 8, né? 8 minutos. É muito curto. Então, quando eu comecei a treinar em casa, antes de viver mesmo o curso presencial, eu não me vinculava tanto ao tarefas. Eu treinava sempre em grupo. Eu acho que isso é assim, uma coisa que te ajuda muito. Com certeza. Mas sempre dava aquela roubadinha, né, no final. Se não desse tempo, eu não ia interromper. Então, eu acredito que treinar com tarefas seja um ponto... pode te ajudar bastante, assim. Eu acho que seria algo que eu teria feito diferente. Legal. Mas repetição, seja com tarefas, seja com um grupo de pessoas estudando, repete, cronometra. Se não der tempo, volta e faz de novo. Acho que é uma boa sugestão, assim. Uma coisa que eu achei também é treinar sempre em equipe, mas tentar escolher pessoas que você não tem tanta intimidade. Eu acho que isso fez muita diferença pra mim. Foi o que eu senti quando eu comecei a vir aqui na prática. Porque quando eu treinava com meu namorado, com algum amigo muito próximo, você fica muito à vontade. Você fala qualquer coisa, fala, isso eu não sei. Desde a pessoa dar risada, ou te ajuda com alguma coisa. Eu comecei a entrar nos grupos de pessoas, inclusive que eu conheci no grupo do Hands-On Prático. Que a gente mandou, alguém quer treinar agora? Você criou uma planilha, se não me engano, né? Cara, eu criei uma planilha chamada Hands-On Tinder, só pra galera se encontrar e dar match nos estudos práticos, porque eu realmente acredito muito. E aí, eu lembro, você tava numa foto que foi tirada numa casa de alguém. Acho que não. Que vocês mandaram no grupo, porque eu não fui tão longe, eu fiquei só no EAD. Cara, teve uma galera que se encontrou e começou a estudar e mandou foto no grupo do curso. Imagina. E eu falei, gente, que incrível, né? Poder proporcionar isso. A gente tá falando de encontros e às vezes pessoas prestando a mesma coisa. Ontem o Gui e a Jana prestando emergência, eles foram duplas no Hands-On Soft Mentira. Skills. E, cara, eles se amaram e, tipo, eles estavam super torcendo uns pelos outros. Eu tive, sei lá, trocentas pessoas da emergência que fizeram o curso. Eu falei assim, gente do céu, eu vou ter que aprovar todo mundo aqui, porque vou passar vergonha se não aprovar. E, realmente, tipo, acho que foram quase todos. Os aprovados fizeram Hands-On Soft Skills. Mas, assim, é muito bonito de ver isso, porque eu sinto que existe essa necessidade. Às vezes, as suas amigas lá de faculdade, seus amigos de faculdade não passaram para a segunda fase, e aí você tá sozinha ali, e por mais que o Hands-On Online ajude, né, como o Henrique comentou, existe essa necessidade, às vezes, de você ter uma interação. Você chegou a estudar com, além da sua namorada, chegou Sim. a estudar com outras pessoas? Com certeza. Assim, eu ia falar até isso. Que pra primeira fase eu não estudei em grupo. Eu não sou um cara que gosta de estudar, tipo, fazer simulado junto. Não acho que isso funcionava pra mim. Mas pra segunda fase eu acho que tem que fazer. Não tem como não fazer, entendeu? Porque você precisa ver a pessoa fazendo pra você ver o que ela tá errando e você conseguir corrigir em si mesmo. E a pessoa também te corrigir, porque às vezes você não vai perceber, né, os seus erros. E aí a pessoa te falar é muito bom. Então sim, eu treinei com 2 amigos que passaram pra segunda fase. Um deles foi justamente o Pedro, que fez o prático com a Estefânia. Ele é da Baiana também? É da Baiana, que legal. É. Mas ele passou no Einstein Passou também, no não passou? Einstein, mas tá no HC. Fazendo Legal. E aí eu treinei com ele, com outro amigo. E em outra ocasião eu treinei com outro amigo meu também, que fez o curso prático. E aí foi isso, eu treinei sim. Legal. E eu achei que foi essencial também, porque, como eu falei, é importante. Faz muita diferença, né? Demais. Eu também, sempre que eu ia estudar a prática, eu gostava de estudar em grupo. E, bom, mas agora queria partir para uma parte mais objetiva do nosso papo. Queria que vocês contassem um pouquinho da percepção de vocês das estações. Então, queria que cada um contasse da sua maneira uma, e aí vocês
me contem como que vocês se sentiram em cada uma delas. Então, qual foi mais difícil? Como que vocês sentiram em relação a isso? Como é que foi? Só lembrando, pessoal, que a prova prática do Einstein teve 2 dias. Então, a gente tá falando aqui da galera do dia 2, certo? Então, a galera de neuro, emergência, GO, pediatria, né? Existem 2 dias de prova, porque no dia 1 a galera da clínica, da cirurgia, acho que psiquiatria também faz no primeiro dia, se eu não me engano. Fez no segundo. Segundo? Boa. Fiquei amigo de João. Enfim, mas de qualquer forma a gente tá falando aqui então do dia 2. Só pro pessoal não ouvir o podcast no outro dia e falar, Sim. mas não era estação de sei lá o quê? Será que foi gravado em outro ano? Então são 2 dias de prova, tá bom? Querem contar? Cada um conta de uma estação? Isso, e aí depois Tá. vocês falem como que vocês se sentiram nela. Eu posso começar? Pode começar. Eu acho que, como eu já abordei um pouquinho da de pediatria, eu vou falar que ela pra mim foi muito emblemática. Foi realmente, eu não terminei também a estação, eu não recebi a filipeta do feedback. Então, quando eu saí, Você terminou. depois eu descobri que eu terminei a Você não estação. precisou receber, já tava Você não fazendo precisou. antes da- Exato. Eu- Mas conta. Eu saí conta. super mal da estação, tinha certeza que eu tinha me Foi sua ferrado. primeira? Não foi a tá. primeira, mas eu percebi no meio da estação que eu não tinha acertado o diagnóstico e eu não tive o insight de voltar atrás, até porque eu não tinha tempo. E aí eu saí super nervosa, era uma estação que tirava qualquer um do sério, assim, nossa senhora. E vamos lá, só para explicar pro pessoal. Você entrava na sala e o caso clínico era um paciente bem criança, né? Era tipo tipo 2 lactente, anos, um lactente, lactente, né? assim. Que já tinha. Era uma criança previamente já com internações prolongadas, já tinha uma Paralisia cerebral, eu tráqueo. acho, né? Hã? Acho que ele tinha paralisia cerebral. Uma paralisia cerebral, exatamente. E era uma criança, assim, já toda invadida, que fazia diálise, eu acho. Enfim, não sei. Ele ia pra muitas clínicas, eu lembro disso. E tava com um quadro respiratório. E aí, quem passava o caso pra você era uma interna. A interna se apresentava. Eu não aguento, juro. Maldito da interna. A maldita da interna. E ela... Gente, desculpa, porque eu sempre rio quando me contam isso. É muito triste, tá? Mas assim, é porque é uma simulação. Mas assim, eu ri muito na hora que me falou. Eu falei, não, isso aqui é inacreditável. Mas possível. por favor, conta. Pois é. E aí, a querida, eu me apresentei, né? Pedi pra ela se apresentar e solicitei que ela me passasse o caso. Não tinha familiar na cena, então éramos nós e o boneco do lactente. E aí ela falava, né? Passava o caso, passava corretamente, adequadamente, só que no meio do negócio ela falava, mas doutora, é um vegetalzinho, né? Uma batata, um batatão. Não, uma batata não dá, Batatão, gente. Um batatão. Neuropata total. falava isso, Tipo assim, com muito desdenhando. desdém, né? desdenhando, Na exatamente. boca do meu, ela enfiou o dedo, olha aqui. Enfiou a mão Não na fez, boca da não. criança. Nossa. Ela puxava o bracinho do boneco e jogava. E aí, logo de cara, assim, eu nem li o que tinha escrito de primeira tarefa. Eu só puxei ela. Falei, olha, fulana, era um nome diferente, eu lembro disso. Fulana, vem aqui rapidinho. E aí eu afastei ela do berço. E aí eu falei, antes da gente até conversar um pouquinho sobre o diagnóstico, queria só conversar com você a respeito da forma como você chamou, vamos ter atenção. E aí eu já imediatamente, eu nem dei tempo de começar a estação, eu já pedi pra que ela não repetisse isso, expliquei Legal. do porquê, né, falei que, eu lembro que eu comentei com ela que que mesmo entre profissionais de saúde, que naquele momento, né, não tinha nenhum familiar próximo, que a gente precisava Portar, né? E se ter portar e respeito. ter respeito, Uhum. para que a gente não deixe comer bola na frente de um familiar, mas também porque não tem cabimento, né, a gente ter esse tipo de atitude com o paciente, até porque a gente não sabe se ele tá escutando, Perfeito. enfim. Perfeito. Então, pedi para que ela não repetisse. E Uhum. aí, diante disso, eu falava, mas eu ainda fiz o feedback sanduíche. Ainda falei, mas parabéns pela forma como você me apresentou o caso, você fez adequadamente, gostei muito que você trouxe o antepassado, enfim, elogiei alguma coisa. E aí... Inventou Achou uma alguma- coisa pra elogiar no meio de uma situação absurda, Eu né? lembro que eu fiquei, cara, o que eu vou achar aqui? O que eu fiz de bom? Não sei. Pois é, mas eu elogiei alguma coisa. E aí, eu falei, bom, mas diante disso, e aí tinha lá os comandos, eu confesso que eu não me lembro com tanta clareza, mas eu acho que era pra gente dar o diagnóstico, né? E o tratamento. Tudo isso estava exposto na mesa.
ela entregava Acho que a ela Filipeta. mostrava. Examinadora ia mostrava. entregando. Ela ficava Ela próxima? mesma, a interna. Ah, a interna entregava. Perfeito. Foi a interna que me entregou, eu acho. Depois Foi. eu comento, eu É. tive uma experiência muito diferente. depois Foi. eu falo. A minha própria interna que entregou. E aí, pronto, eu falava a minha principal suspeita diagnóstica, falava do tratamento, e eu lembro que antes disso tudo, eu ainda pedi pra conversar com a mãe. E ela falava, não, essa mãe, ela tá exausta, aí ela foi tomar um café, né, doutora, porque ninguém merece ficar cuidando. E aí ela tornava a falar, esse vegetalzinho, e não sei o quê. E na medida em que a gente ia conversando, ela começou a se escorar na cama, assim. Ela apoiava o rosto, e aí sentou em Gente, cima do sério. berço, e eu Balançava o berço. balançava Bem. também. E ela sentava na maca, e mais uma vez, com toda a paciência do mundo, puxei ela. Vem aqui do meu lado, rapidinho. Lembra que a gente conversou no início? Vamos evitar esse tipo de termo. Aí eu fui um pouco mais incisiva, mas da mesma forma também ainda com muita paciência. Expliquei tudo de novo pra ela e pedi mais uma vez pra que ela evitasse esse tipo de termo e pra que ela não se escorasse. Eu lembro que eu falei, você ficando muito próxima, a gente ainda não sabe nem o diagnóstico do paciente. Isso é um risco não só pro bebê, mas pra você também. Perfeito. Então, toma cuidado. Eu lembro que ela ficava, tipo assim, a 2 centímetros do rosto do boneco. Eu só queria fazer um parênteses. E eu queria colocar aqui 2 coisas que eu acho que eles queriam avaliar. Primeiro, que eu acho que eles queriam deixar muito escrachado uma situação bizarra. Então, não era pra haver dúvidas de que aquilo era algo que precisava ser feito. Então, você precisava dar o feedback. Você não vai olhar uma situação daquela da mesma forma que você não vai olhar um risco para um paciente e vai ser omisso e não vai fazer nada, certo? Não só para ela, mas para a própria interna. E a segunda coisa, eu acho que é tirar você do sério, né? Então, a partir do momento que você fala, você já deu toque e ela refaz, eles estão te testando. Total. E aí você precisa ter aquela maturidade de respirar fundo, autorreflexão. Calma, é a minha prova, né? Total. E também a situação que a gente tá vivendo aqui e eu não vou ser deselegante ou eu não vou perder as estribeiras aqui agora, certo? E eu ouvi relatos de pessoas que tiraram o interno da sala. Pediram pra se retirar da cena, assim. Então, acho que com certeza era algo a ser certeza. avaliado. Porque o que eles querem? Eles querem saber se você é capaz de dar um feedback e entender que você está num ambiente acadêmico, certo? Então, qual que é a saída? A saída é você ensinar. A saída é você dar o feedback. A saída é você mostrar que aquilo não é a coisa certa a ser feita. E não você ignorar, você descartar. Então, perfeito. Maravilhoso. Ainda mais tirando ali da frente, né? Você nunca vai dar um feedback, nem vai falar sobre o paciente na frente dele, com qualquer pessoa que seja. Perfeito. Exato. Ela ainda comentava, né, que a mãe tá exausta, ninguém merece, né, ficar preso com um fardo. E aí ela começou de novo a usar os mesmos termos, né, batatão, vegetal, e falando que era um fardo. E aí, nesse momento, já era o final da estação, que ela vinha e quando eu falei do tratamento, ela falava assim, ai, doutora, vai botar antibiótico pra quê? Não precisa de antibiótico. A criança é melhor morrer. Não tem prognóstico, não tem porquê. E aí, de novo, mais uma vez, ela fala assim, tem que paliar essa criança. E aí, perguntava, eu falei, né? Olha, eu entendo e que bom que você lembrou dos cuidados paliativos. Todo paciente, ele merece ser paliado. A paliação não é só pro paciente que está com a sentença, né? Tipo, que tá próximo da morte. Mas eu acho que nesse momento a gente acabou de conhecer o caso. A gente não conhece o médico assistente. Com certeza é uma criança que já foi vista por muitos profissionais e que tem alguém que faz um segmento. Então, a gente nem conhece a mãe dessa criança. Vamos entender primeiro em que pé que a gente tá, o que eles entendem como vida. A gente precisa conversar, chamar a psicologia. Tirou leite de pedra aí, Total. caracas. Eu elaborei muito nessa parte. E aí eu falei, a gente convoca a psicologia, o que você acha? E aí eu fui ainda estimulando a criança. Arrasou, cara. Essa aí ela fechou. Olha, assim, posso te falar? Você pode ter errado o diagnóstico, mas eu te dar 10 nessa estação. No Não final tem das contas, como. eu elaborei muito e aí ela não me entregou mais filipeta nenhuma. Eu só recebi a primeira. Eu não recebi eu descobri depois que você recebia a filipeta do feedback, né? Deu um feedback à interna. Você também não? Aí quando Ah, você ia dar o feedback? Não, você talvez não sim. tava pedindo. Não, isso aí eu fiz. eu Recebeu? É porque eu não recebi. se você já tivesse feito, provavelmente já tinha entendi. sido pontuado, Entendi. né? Eu acho Então, que eu recebi. eles até poderiam entregar, mas
Eles pontuaram, provavelmente. Sim. Então, Agora, eu acho um pouquinho de sacanagem entregar a filipeta se você já pontuou a nota Total, máxima, é. né? Pra judiar do candidato que vai Pra falar, humilhar, meu Deus né? do céu, eu não consegui, eu fiz tudo antes. pois é. Horrível. Graças a assim. Deus não me entregaram, então, né? Porque eu também não teria tempo, Pronto, porque eu pronto. fui até o limite, falando dessa parte da avaliação. Mas teve gente que recebeu, mesmo Nossa. tendo feito. Mas, às vezes, estava faltando alguma coisinha, Uhum. né? Mas, assim, Porque- eu escolhi... Desculpa, Gi. Não, fala. Mas eu quis falar sobre essa estação só pra também deixar claro pra quem tá assistindo que eu saí dessa estação, mandei um áudio pra Renata e eu falei, eu tenho certeza que eu me lasquei. E provavelmente foi a que eu fui melhor. Com certeza. Então, pra vocês não levarem, assim, se você não recebeu alguma filipeta, comparando, porque as pessoas falam muito, né, querendo ou não, a gente vai trocar ideia com quem fez a prova, calma, exatamente. porque você talvez tenha feito algo diferente que fez a diferença na sua nota. Eu saí com meu coração, assim, doído depois que eu ouvi esse áudio, porque eu falei assim, cara, ela arrasou, tipo assim, eu tava super vibrante, mostrei pra minha mãe e falei assim, cara, não é possível que eles não vão pontuar essa estação, porque ela fez, né, tipo, ela fez as coisas. Então, realmente eu acho que foi pontuado, acho não, tenho certeza, porque você acho foi que foi. super bem na prova, e essa estação é linda. O que vocês querem falar sobre ela? Eu tive uma experiência muito diferente. Sério. Porque eu errei feio, assim, no meu modo de conduzir. Porque eu fiz aquilo que eu comentei que eu fazia quando eu treinava, de dividir em duas partes. Porque eu fui um pouco induzida a fazer isso, porque eles, no comando, estavam falando assim, eram duas tarefas. Primeira tarefa, dê o diagnóstico e tratamento. E daí tava escrito embaixo, a segunda tarefa vai ser entregue ao longo da estação. Daí quando eu entrei e vi a interna, eu já falei, opa, a segunda tarefa vai ser o feedback. E daí eu fiquei, não, então eu vou dar o diagnóstico e tratamento pra eu poder já ir pro feedback, entendeu? Daí eu fiquei tentando pensar ali no diagnóstico e tratamento, enquanto a interna deitava na maca, cantava Baby Shark, tipo, balançava Nossa. tudo. E eu, tipo, segurando o feedback pra Gente do depois, tipo, céu. tentando ser educada, tipo, olha, espera aqui do lado um pouquinho. Não, tipo, não fique assim, não é legal você encostar na maca e tal. Mas eu não dei um feedback muito estruturado. Tanto que uma hora eu comecei a ficar irritada, né? Eu até sugeri assim, olha, eu entendo que você tá cansada. Se você quiser esperar ali no STAR, só até eu terminar de avaliar, a gente já conversa. E ela, tipo, não, vou ficar aqui, tá? Então eu conduzi mal, assim. Daí quando eu terminei, só que daí, assim, o diagnóstico não era complexo, era simples, era uma pneumonia, provavelmente por broncoaspiração, independente do que fosse. E o tratamento também. Mas daí eu travei, porque essa situação me tirou do sério. Então eu comecei a Entendi. ficar nervosa por causa do diagnóstico. Eu falei, meu Deus, eu demorei muito. Daí quando eu chamei ela pra dar o feedback, chamei ela pra um canto, eu falei, não, vamos conversar então. Daí eu levei ela pra um cantinho e falei, ó, primeiro eu queria elogiar, que mesmo você cansada aqui, conseguiu me passar o caso e tal, acabou a estação. Foi isso que Nossa. aconteceu. Eu saí, Incrível. tipo assim, quase saí batendo o pé, assim, fiquei muito irritada. E comigo, assim, tipo, poxa, eu sabia, toda hora eu falei, tipo, antes de eu entrar, que eu precisava abordar desde o começo, né, os soft skills, não tinha que separar e tal. E daí, nessa estação, acho que a situação me... Desestabiliza mesmo, gente, de Uhum. verdade, porque você olha pra aquilo ali, você fica Sim. chateado, bicho. Você Com tem certeza. que se Como é que segurar. vocês fizeram pra mudar o mindset? Como assim? Na próxima, Porque teve a próxima, não Sim, teve? Pra teve. vocês duas. E aí eu acho que é o mais difícil que você fala assim, meu Deus do céu, lascou. Tipo assim, eu tava ali, tá mó concorrência, perdi essa estação, já era. Será que já era mesmo? Será que já era mesmo? Sempre tem uma oportunidade. E eu acho que é bom a gente colocar aqui pro pessoal que cada estação vale menos de 20%, né? sim. Se você for muito bem nas outras, porque são 6 estações. Uhum. A prova vale 100, certo? Então, a gente tá falando aí desse valor menor do que 20% da nota. Então, mesmo que você zere o que não aconteceu, sempre tem a oportunidade de você melhorar na próxima, certo? Sim. Vocês fizeram alguma coisa, só foi. Entrega pra Deus e vai. Pra mim foi engraçado, porque essa foi a minha penúltima. E eu tava vindo assim, tava voando assim nas outras, tava confiante. Tipo, porque quando terminava a estação, eu sentia que tava um clima bom na sala, assim, sabe? Tipo, quando o ator Uhum. tava dando risada comigo, o avaliador dando risada, eu fiquei tipo, opa, acho que então tá legal aqui, né? Então Legal. vamos continuar assim. Tava assim, daí tanto que eu entrei nessa tava confiante. Falei, não, vou fechar com chave de ouro. Daí, Vou brilhar, desandou. gabarito. daí eu saí, eu lembro que eu quase me deu vontade de chorar, assim. Daí eu falei, não, calma aí, né? Tipo, tava dando certo. Só que eu dei sorte que a última sessão foi os procedimentos.
Então era muito- técnico. Era Nós muito três mais fizemos igual. objetivo. Foi igual. A ordem foi igual É. dos três. Se fosse outra estação de Legal. comunicação, assim, talvez eu não tivesse ido tão bem. Eu acho que vocês da Neuro devem ter passado pelos mesmos atores, não, Não passou? foi, acho que não, porque eu fui eu fui uma ilha muito diferente Ah, dos justo, meninos. era por ilhas, Eu né? fui- Nem se viu, é, né? não, Tipo, eu Foi o encontrei- penúltimo- foi o Entendi. penúltimo grupo. Eu fui o primeiro grupo e, assim, acho que não foi a mesma ilha. Eu lembro que eu perguntei pra você qual que era. Ou a ordem, então. A sua também foi a mesma ordem? Foi a mesma ordem. Mas assim, acho que é eu tive coincidência. que ver 2 filmes lá, né? Eles Ah. deixam a gente na esperinha lá, eu vi 2 filmes. Eles deixam o filme da Disney passando lá, assisti 2 filmes. Eu não assisti nenhum. O povo conversando de prova e eu, meu Deus do céu, É que para. eu acho que a ordem é a mesma, só que cada um começa em uma, né? Aham. Mas sempre depois dessa estação era o procedimento pra todo mundo, eu acho. Acho que Acho não, que é. amiga, porque eu lembro que eles colocam a gente em cadeiras, né? E sua cadeira indica a ilha que você está e qual que é era uma letra, A, B, C ou D. Então eu que era A, eu era da primeira sala. Uhum. Então eles colocavam a gente nessa ordem, entendeu? Dependia da cadeira que você Sim, estivesse. mas a ordem, mas todo mundo rodava igual, sabe? Tipo, você Ah, tava sim. Nessa ia pra Sim. estação da criança e a próxima era do. No Ah, não, procedimento. nada a ver. do- É. Não necessariamente, sim, entendeu? sim, sim, Ah, sim. tá. Tá, mas. Enfim, É porque era de sua- menos, Era. Eu dei sorte nisso. A ordem Porque- foi é. diferente, mas eu entendi. Vocês estavam em Sim. locais diferentes, mas coincidiu da ordem ser a mesma. Tá. Assim como o Gil deu essa sorte, né? Então, a minha última estação era de procedimentos e eu fui muito com o que vocês bateram demais no curso. Não foi bem, desliga Exato. e volta pra cena da próxima. Tipo, sempre é uma oportunidade de você angariar ponto. Exato. Então, eu só desliguei. Eu desliguei a cabeça, eu falei, paciência, já foi, vambora. E não dá tempo de pensar, porque também é muito rápido. rápido. As coisas acontecem muito, muito rápido, eles são muito organizados. Então, você só é direcionado pro lugar, você dá 1 minuto, você já entra na próxima sala. Então, Uhum. você não tem muito tempo. Eu lembro que eu tomei uma água, assim. Eu falei, tipo, posso parar e tomar uma água? Daí ela falou, pode. Daí todo mundo esperou. Sério? Aham. Mas eu achava que ganhei. não contava o tempo. Tipo, não. eu fui até o bebedouro, porque a moça o tempo fica meio ali, assim. Ah, é? Não, falei, posso entre, tomar uma água entre uma e rapidinho? outra, Ah, né? entre um e outro. Ela Ah, que tá. liga. Depois que acaba a estação, ela que dá o play na próxima. E Legal. daí eu falei, vou tomar uma água rapidinho. Ela falou, não, tudo bem. Daí acho que ela viu que eu saí meio assim, daí eu peguei uma água, tal, tomei, respirei, daí ela liberou. Boa. Ela foi gente boa também. Boa. Mas foi bom. E vamos pra próxima, então? Qual que vocês querem contar agora? Gi, Henrique. Eu posso falar da estação, um paciente com DPLC, que ele tinha saído de uma internação recente. E aí, basicamente, era uma consulta pós a alta dele. E aí, assim, eu cheguei na sala, me apresentei, perguntei o nome dele, identificação, aí, enfim. E aí, como é que eu posso ajudá-lo? Aí ele contou que tinha saído de uma internação por DPLC. Aí eu perguntei o que aconteceu, mais ou menos, ele contou. Eu perguntei, mas o senhor tá assistindo alguma coisa hoje? Algo te incomodando? Como é que eu posso te ajudar? O que é que você espera dessa consulta, né? E aí ele falou, não, é só porque tava marcado. Foi mais ou menos assim. Aí eu comecei a perguntar, mas o senhor tá sentindo alguma coisa, febre e tal? Assim, investigando, fazendo assim, território sistemático meio direcionado. Essa era de clínica, né? Era de clínica. E aí ele, não, nada. Falei, o senhor tem alguma dúvida? Quer que eu esclareça alguma Você coisa? fez a mesma coisa que eu. Não, aí ele, não. Aí assim, eu dei um pouco de sorte também. Que tipo assim, comecei, já perguntei mais ou menos de consulta, aí eu falei, o cara da DPLC, ele deve querer o manejo da DPLC, né? Os cuidados especiais e tal, falei as medicações que ele tava tomando e tudo. Aí eu perguntei, o senhor se vacinou recentemente? Foi assim, foi meio sorte, assim. Aleatório. Não, Olha. meio aleatório, assim, eu ofereci aquele esquema vacinal pra DPLC, né? Pneumocócica e tal. Aí eu falei, vou perguntar aqui. Aí, tipo, ele, não tomo vacina, não. Aí eu entendi, falei, Tudo fez toma sentido. vacina. Peguei você. Assim, foi muita sorte, porque assim, eu fiz suas perguntas meio básicas, assim, e depois a primeira coisa que eu perguntei foi sobre vacinação. Aí ele falou que não se vacinava, eu entendi, né? Aí eu falei, Ele era anti-vacina, ele era então. anti-vacina. Aí eu, mas Uhum. por quê? Aí ele explicou que ele leu na internet, que fazia mal, não sei o que causava doença. Aí eu expliquei que a chance disso acontecer é muito baixa, que os benefícios superam os riscos. Enfim, falei um monte de coisa. Essa era uma filipeta única também. Era tipo assim, atenda esse Atenda o paciente. paciente. Isso, Perfeito. atendo. Então, foi uma estação mais Ampla. ampla, né? Mas aí, Exatamente. é isso. Você convenceu ele? Sim. Ou não? Sim. Convenceu? Sim, foi não. Eles acabam final. colocando. Eu percebo que eles têm essa tendência de colocar pouquíssimas tarefas, né? Uma ou Uhum. duas tarefas, assim. Justamente porque a ideia é que vocês façam o atendimento completo e cheguem, porque os atores são muito bons. Então, eles acabam questionando, perguntando, e vocês conseguem conduzir de acordo com aquilo que eles vão direcionando. Mas eu achei muito legal, porque esse tipo de situação, ela é facilmente abordável, né, abordada de formas diferentes. Então, assim,
A gente tinha no Soft Skills a estação do TEA, então, não sei se vocês lembram quem fez, que era um adolescente, né, que vinha e ele tava... Eu tô contando, dando spoiler, pessoal, mas é porque a gente renovou as estações do Soft Skills, então não serão as mesmas. Mas, basicamente, era um adolescente com TEA, e aí você tinha que tratar lá a parte do meltdown, ele estava em crise, e tinha a mãe que vinha falando que ela tinha parado de dar as medicações e que só estava dando fitoterápicos para ele. E aí ela era super contra qualquer outro remédio, disse que estava fazendo mal para ele, que ele estava passando mal com as medicações, e parou de tratar. Então, assim, aqui quando a gente está falando de antivax, a gente teve a estação lá de antivax também, na pediatria, mas a gente está falando aqui de uma situação em que você tem um paciente que tem uma ideia, tá tendo tá querendo se tratar de uma forma que você sabe que não é a forma que deveria acontecer, que é a correta, né, baseada em evidências, isso falando de parte científica, mas você sempre tem que entender e você captar aquilo que o paciente tem de expectativa, de ideia sobre aquilo. Então, a gente fala muito isso, que é o CIF, né? Basicamente, você tem esse medo de se vacinar, por qual motivo? Então, o que você já ouviu falar? Será que já aconteceu alguma coisa parecida com outra pessoa próxima? Então, entender o motivo é muito importante. A gente sempre julga algumas coisas relacionadas a isso, né? Antivacina, a gente teve na pandemia aí um monte de informação falsa disseminada, e é muito importante a gente conseguir explorar isso de uma maneira adequada para a gente perceber e não desistir do paciente depois. Então, para vocês, o que foi mais difícil? Então, foi pescar essa questão de que ele era anti-vax. Teve gente que, se você deixasse em aberto, assim, questionasse, ele trazia espontaneamente que ele não gostava, que ele não queria se vacinar, né? Gente, de verdade, sejam gentis com os atores, porque eles ajudam. Eu só cheguei na vacina por causa do ator, porque eu fiz que nem Henrique. Eu comecei a perguntar, uma consulta habitual, e eu não raciocinei, assim, na questão da vacina. E eu lembro que eu fiz uma pergunta bem ampla. Eu não lembro exatamente o que eu perguntei, mas tem alguma coisa que o senhor tem dúvida? Eu acho que é isso. Tem alguma dúvida, algo que eu queira esclarecer? Ou foi assim, acho que foi, na verdade, eu perguntei pra ele se tinha algo que até o momento eu não tinha abordado, que ele queria conversar comigo. E aí o ator falou, doutora, no hospital falaram que eu tinha que tomar umas vacinas. Legal. Mas eu não gosto disso. E aí eu entendi. Olha a importância de falar, surreal. né? Foi surreal, assim. Verdade. Ele Muito me salvou. importante. E aí eu tive tempo de abordar e aí consegui convencê-lo do contrário. E uma sugestão, assim, para esse tipo de situação, seja ela qual for, inclusive a do TEA, eu fui avaliada nesse, né? Nunca vá pro embate, assim. Não adianta você querer confrontar e dizer, olha, você está errado, a evidência diz isso. Exatamente. Não adianta. Você literalmente deixa o paciente do outro lado da mesa e vai ser muito difícil recaptá-lo, até para ele prestar atenção no que você está falando. Então, vale muito a pena você lançar a mão, né, do CIF, mas às vezes só deixar ele falar. Tipo, me explica, então, por que você não gosta, o que você achou durante o uso, por que você deixou de usar. E aí você deixa a pessoa falando e aí você consegue ir puxando argumentos, né? E aí você vai evitar muito termo técnico também. Isso para qualquer situação, né? Mas nesse momento especificamente, não adianta você se vestir, né, de detentor do saber, porque você só vai afastar mais a pessoa. E outra coisa, se é algo que não vai fazer mal, como, por exemplo, nessa estação de TEA, o fitoterápico não vai fazer mal ali. Deixa ela tomar, deixa ela dar pro filhinho dela as ervinhas. Mas a gente precisa tentar convencer, né, da importância, ou pelo menos colocar a importância de fazer o tratamento da forma adequada, porque o filho estava entrando em crise porque ele não estava sendo tratado da maneira correta. Então, assim, entender a importância daquilo também para a pessoa, respeitar a autonomia do paciente quando cabe, né, quando convém, mas sempre de forma a explicar aquilo que é importante para ele, falando dessa parte mais técnica e da parte farmacológica, muitas das vezes. Então, essa estação super necessária, tem várias formas de abordar, e até tem detalhes na pediatria que vocês aprenderam aí também no hands-on, que é direito, né? Na pediatria é direito da criança ser vacinada. Isso é super importante também. Então, se o pai, a mãe não quer vacinar, a gente precisa
falar da importância da vacinação, mas também ter em mente de que aquilo não pode continuar acontecendo, que realmente a criança precisa ser vacinada porque é direito dela, né? Qual é a próxima? RPMO? Alguém quer me contar? Posso falar sobre A essa? DGO? Essa DGO era assim, não me lembro exatamente os detalhes, mas era uma paciente que vinha com uma ruptura de membrana e ela já tinha uma conduta idealizada, que foi o que a gineco dela passou pra ela por telefone. Parece que ela tinha ligado pra gineco, falou que tinha rompido a bolsa, e a gineco falou assim, não, passa lá só rapidinho, vê se tá tudo bem e já vai pra casa. Foi o que ela trouxe pra nós, né? E daí você tinha que indicar internamento, né, pra paciente. Uhum. Não me lembro exatamente quais que eram os critérios, mas ela tinha que ficar internada. E daí você tinha que convencer ela de que ela não podia ir pra casa. E ela tinha X motivos, porque o marido tava esperando, porque a gineco dela já tinha falado que tava tudo bem. E daí era basicamente você conseguir negociar ali com ela pra contornar a situação. E que nem a Stefania falou, assim, você não ser muito incisivo, você validar a preocupação dela, validar o sentimento dela. E quem a pessoa que ela confia é a gineco dela, né? Que é uma coisa que a gente usou, né, nessa estação. Ela não te conhece, você é uma pessoa aleatória que tá atendendo ela no pronto-socorro. Então, você falar, poxa, vamos conversar então, me passa o telefone da sua gineco, posso conversar com ela, pra gente ver o que ela acha. E foi nesse sentido, assim, que eu abordei. E funcionou muito, porque ela aceitou muito rápido. Legal. E quando ela aceitou, foi a única que sobrou tempo, eu acho. Daí eu fiquei, tá, e agora? O que eu faço? Agora acabou. E daí eu fiquei, nossa, imagina, quer conversar sobre isso? É seu primeiro filho? Você tá nervosa de estar passando por essa situação? Como você tá se sentindo? Ficou puxando A assunto gente ainda. pode te acolher aqui, não sei o quê. E ela, tipo, assim, deu risada, conversou, legal. assim. Eu achei que foi tranquilo, assim. Chegava a demorou. ligar e falar com ela? Não, né? Não. Ela falava que pode ser, mas que naquele momento, pra mim, ela falou isso, né? Não estaria disponível. Eu lembro que uma sugestão legal pra esse tipo de situação, ela falava que o esposo tava lá fora. Eu convidei ele pra entrar na consulta, né? Então, Eu também fiz. acho Sim, que é eu fiz uma isso. estratégia Ótimo. muito legal, assim. No contexto da GO, se tem um Acompanhante, um parceiro presente, convida, né? Pra Sim. participar da consulta. Ela ela demorou comigo, bicho, pra convencer. Varia muito de cada ator, eu acho. Eu também. demorei. Comigo foi um pouco, assim... não teve muito embate, na verdade. Mas, assim, o que eu acho que... foi uma sacada que eu tive é que tinha uns papéis em cima da mesa. Então, isso é uma coisa que vocês falam muito no curso, né? De olhar o ambiente. cenário. Então, eu vi o papel. Falei, Aí eu falei, a bolsa rompeu, eu vou explicar pra ela aqui. Aí eu desenhei, né? Nossa, Tipo arrasou. assim, Nossa, que legal! Aí eu desenhei, tipo assim, como se fosse uma porta de entrada, né? Ficou horrível o desenho, mas deu pra entender que, tipo, tinha uma comunicação com o meio externo. Eu falei, tá vendo aqui? Aí fiz uma seta aqui, assim, que pode entrar aqui alguns germes e aí pode trazer mal ao seu bebê. Adorei! Velho, você arrasou. Arrasou. Você tirou 10 nessa. Aí Nossa, ela, nem vi, que eu legal. acho, papel. Tinha uns papéis, assim. Eu vi, eu quase prescrevi. E assim, uma coisa que eu fiz, que assim, eu não lembro exatamente o caso, enfim, mas eu meio que deixei a possibilidade de talvez não internar. Digamos assim, o que eu fiz foi, eu vou conversar com os meus chefes, minhas chefas aqui, falei exatamente assim, sobre a possibilidade de você ir pra casa. Falei assim, sobre possibilidade. E ainda falei assim, você mora perto? Ela falou, moro bem perto. Falei, então vou conversar sobre essa possibilidade, mas assim, o mais prudente seria internar. Então sempre assim, fui jogando seguro ali, fiquei em cima do muro, mas assim, é o que eu tô querendo dizer, assim, nessa prova eu acho que você não tem que ser 880, é muita forma que você se expressa. Então assim, eu falei, talvez da parte técnica eu não pudesse mesmo ir pra casa, mas eu na hora falei assim, vou conversar essa possibilidade, né, e você mora Nossa, perto e muito tal. legal. Gente, eu acho que isso daqui é muito rico, essa discussão, porque a gente traz perspectivas diferentes. Eu ia falar assim, nossa, vocês fizeram provas muito parecidas, assim, entre vocês, as condutas. Mas sempre vem essas coisinhas que um fez, sutilezas, que a gente não tem certeza se estavam sendo pontuadas, mas, nossa, você brilhou, assim, de uma forma muito, muito legal mesmo. E é exatamente isso, a questão de olhar o cenário. Entra na estação e olha o ambiente. O que tem no ambiente? Por exemplo, se tiver um telefone em cima da mesa, talvez você tenha que ligar mesmo para alguém, entendeu? Então você precisa prestar atenção nisso. A de hanseníase que teve, acho que foi do dia 1. primeiro dia. Do dia 1, né? Tinha um estesiômetro. E aí, olha que curioso, não sei se vocês chegaram a conversar ou se vocês lembram do pessoal falando. Ele tinha as lesões na pele, e aí era tudo feito com giz. E aí, quando você perguntava pra ele, tem perda de sensibilidade? Você tá sentindo no local? Ele falava que sentia, algo assim.
não percebia nenhuma diferença ali no local. Só quando você pegava o estesiômetro e fazia a avaliação, ele que dizia. ele fala, agora que você tá fazendo, eu tô percebendo que eu não tô sentindo. Então, isso é muito curioso, porque realmente é algo que a gente precisa se atentar. Na vida real, você vai confiar? Tipo, na vida real, o paciente tá lá, você vai examinar, Sim, certo? sim. Você não vai, Uhum. você não tá sentindo, mas você precisa avaliar, tipo, ali pra você realmente checar se aquilo ali que ele tá dizendo realmente se confirma. Então, perfeito, achei muito legal, inclusive, a questão do papel. Talvez até fosse pra prescrever alguma coisa, não sei. Eu achava, Mas, se a gente É. fosse prescrever pra casa, eu fiquei com medo. Ah, porque entendi. eu achei que era uma pegadinha, tipo, tá. não vou internar, vou deixar uma receita de antibiótico pra tá. casa. Uma dica pra isso também, que às vezes a gente fica em dúvida. Tipo, quando eu entrei, eu lembro que eu não tinha certeza se ela tinha indicação de internamento de fato ou não. Mas aí eu pensei, o que eles estão esperando de mim nessa estação? Tipo, se ela não quer internar, talvez eles querem que eu tente convencer ela que ela precisa internar. E daí eu fui jogando Boa. nesse sentido, assim. Mesmo sem ter certeza da indicação, assim. você sentiu alguma resistência por parte dela com o que você colocou? Até que não. Ou Depois que você achou que foi sutil? Porque às vezes era isso, tá vendo? Como a estação pode caminhar pra dois lados diferentes. eu achei que depois que eu fiz o desenho, ela conseguiu entender que tinha uma comunicação, aí ela entendeu que tinha risco com o legal. bebê, e aí ela aceitou. Mas aí ela meio que repetiu, mas seria legal ir pra casa. Aí eu falei, eu vou ver essa possibilidade, assim. Eu fiquei em cima do muro, confesso, mas Entendi. mais tendendo pra internar. Então eu falei, o mais prudente é internar, porque tem risco pro seu Boa. bebê. Perfeito. E falei do antibiótico, que eles perguntavam, né? Qual antibiótico? Aí eu falava lá. E no final das contas, é isso mesmo. A indicação médica é internar, mas você não vai prender a mulher lá dentro. Sim, Então sim. você É, Eles arrasou. não querem saber exatamente. se você vai internar ou não. Eles querem saber como é que você vai comunicar você vai isso para lidar com paciente. isso, exato. Isso, perfeito. É. Porque na vida real também é isso. Você vai indicar a internação, você vai Se não conversar. quiser. Se o paciente não quiser, você vai deixar isso registrado em prontuário, certo? E vai explicar todos os riscos e as questões, se mostrar disponível para estar lá, comunicar, né, essa titular que estava acompanhando, a assistente que estava acompanhando de casa, ambulatorial. Então, tipo, fazer esse comunicado, porque eu acho que é importante. Passar também a impressão. Acho que eu insistiria também, por exemplo, conversar com essa médica que acompanhava a paciente, né? Eu Se lembro ela que quisesse- eu falei isso pra ela, que foi o momento que ela finalmente cedeu. Eu falei, eu entendo que você quer ir pra casa. A nossa orientação é de te internar. Me coloquei mais uma vez à disposição e eu falei pra ela que eu não poderia, que a decisão final é dela, né? Então, que se ela quisesse mesmo ir pra casa, que eu poderia, ela iria pra casa com um antibiótico, mas consciente dos riscos que aquilo teria. Mas eu amei a ideia do desenho. Achei Muito incrível. legal. E os papéis dando sopa ali. Você é o que eles arrasou. querem. Arrasou Jogando mesmo. nessas habilidades. Aham. Muito legal Muito mesmo. bom. E agora, qual que é a nossa próxima? Cirurgia? A cirurgia foi a essa- da HDA, né? HDA. Foi uma boa estação, assim. Foi a minha primeira. Foi a de vocês também? Foi. Essa foi. Foi minha É, primeira, foi. Então, A gente fez igual. a estação foi engraçado, porque foi a minha primeira estação. Era a parte técnica, eu fiquei muito feliz quando eu li, porque era um assunto que estava muito fresco, assim, na cabeça. Então, acalmou o meu coração. Mas o que me frustrou foi porque eu não tive a atriz desesperada que eu queria. Então, eu fui na expectativa de alguém querendo me bater, de alguém chorando, esperneando, me xingando, o que fosse. Mas foi muito sutil. Assim, os soft skills dessa estação veio muito... Assim, Velado. Velado, exato. Uhum. Dava pra ver que era uma pessoa algo inexperiente. E o que tinha de soft skills era... Ela, contando a estação, né? Contextualizando. Você tava num pronto-socorro remoto, num lugar sem muito suporte. Então, a gente tava... Acho que era uma UPA, algo assim. E a gente tava longe de um centro de referência. A gente não tinha muitas opções terapêuticas. E era um paciente super grave numa sala vermelha, sangrando, né? Com hemorragia digestiva alta. Era uma hematêmese volumosa. E aí, você chegava, a atriz era a enfermeira do local... E você tinha um boneco lá com todos os parâmetros e tal. A Filipeta já não te dava sinais vitais, só te contava a história e falava, realiza o atendimento do paciente. Uhum. E aí eu fui imediatamente para a parte técnica, então eu comecei lá a avaliação no paciente na emergência, como qualquer outro faria. E aí a enfermeira, ela já falava, doutor, ele vai morrer, né? Só que ela falava assim, meio tipo, ela tava preocupada e eu falava,
me apresentei antes, importante falar. Eu perguntei o nome dela e aí eu chamava sempre pelo nome. Eu falava, olha, fulana, eu entendo sua preocupação. De fato, a gente está diante de um paciente bastante grave e que a gente aqui não tem muitos recursos, e eles deixavam isso claro na filipeta, mas a gente tá juntas aqui, nós e a nossa equipe, para oferecer o melhor cuidado que a gente pode. Então, vamos juntas. E aí, voltávamos pro atendimento, aí você pedia sinais vitais, ela ia entregando, assim, e aí eu ia perguntando, né? A gente tem bolsa de sangue? Eu lembro que eu ia perguntando, ela ia respondendo, e vez ou outra ela trazia de novo. Poxa, doutor, ele realmente vai morrer, né? E eu lembro que eu pedia transporte. No momento que eu pedi pra gente transportar ele, depois que eu estabilizei, isso já um pouco mais pro final, eu falava, e ela falou, nossa, tá muito longe, doutora. Não vai chegar nunca. Ele vai morrer, né? Falei, e aí era só isso, mas era tão discreto, ela não chorava, ela não tava ansiosa, ela fazia as coisas, e aí o único momento que ela não fez foi quando eu falei que eu queria passar o balão. E ela falou, eu não sei o que é isso. Eu sei que a gente tem, mas eu não sei o que é e não sei como instala. Aí foi o momento que aí eu achei, né, soft skills. E eu falei, vamos que eu te mostro. Me diz onde que tá, a gente vai junto, eu instalo. Eu lembro que eu não sabia como que se instala Eles um negócio. mostravam até um Eu papelzinho, instalo, uma sonda, cara. É isso. Uhul, parecendo prova Hoje de eu sei neuro. instalar tudo. Mas gente com a sonda e um balão, né? Eles Tinha. fizeram Adorei, um balão, né? sério. Tinham vários dispositivos em cima da mesa e você Não tinha que era saber cartão? qual pegar. Eu achei que era um cartão. Era um Não, acho que era cartãozinho. pra você Era apontar a apontar. imagem. Apontar, tinha Não duas era- imagens. Era Uma sonda, se imagem, não me engano, né? nasogástrica, né? Eu não Gente, eu ouvi lembro. tanta gente, Era por isso que eu imagem, sempre acho. confirmo, porque eu escutei tanta gente falando diferente. Era uma imagem, Eu acho que então. era. Não pode era ser. um material físico. Ah, não, era uma imagem. Tá. Era Eu uma acho que era. imagem. Eu não lembro. Pra confesso. mim, assim, eu lembro que não tinha material. Assim, eu também Provavelmente, lembro. não- provavelmente era a imagem. Certo. E aí eu mostrava qual que era, e eu lembro que ela me entregou, tipo, um equipe e um soro. E aí eu falei, vamos instalar. E aí eu fingi, eu pendurei o negócio lá. Aí ela só considera instalado, doutora. Falei, Legal. glória a Deus, porque eu não ia saber passar nem a pau. Mas era isso, né? Mas Ela era- queria saber. E assim, E eu mostrei você pra foi ela. fria, né? Sem eu instalo. Bora junto. Então, Peguei, instale aí. vamos aqui, vem, Sabe o que eu eu falei? te mostro. E falei, ó, esse balão aqui vai no esôfago. Eu mostrei ainda os trem pra Legal, legal. Ela falou assim, eu não sei como faz. Eu falei, eu também não. Eu falei pra ela. Falei, eu também não sei, Mas vamos tamo lá. junto. Falei, Arrasou. Tamo Daí junto. eu lembro que ela deu risada, o operador deu risada, daí ficou um clima, tipo, mais ameno, assim. Daí eu falei, também não sei, nunca fiz, mas vamos descobrir. A gente faz. Eu não senti isso do... Eu não lembro dela falar isso, sabia? Na minha estação de... ele vai morrer, não lembro. Sério. Pra mim foi falou. bem... A minha ela falou Pra várias mim e foi várias bem uma vezes. estação O muito Henrique técnica. foi café com leite, hein? Pois é. Eu achei uma estação mais técnica mesmo, assim. Teve a comunicação, mas era aquilo, foi como ela falou, foi bem ali, você tinha que se comunicar bem. Tipo assim, teve uma hora que eu pedi pra ela instalar a Nora, e aí ela nem falou nada. Aí eu falei, você sabe preparar a Nora? Tipo, eu perguntei ativamente, Boa, ela não boa. falou nada. Então assim, tentando achar alguma coisa, né? Ela sei. Eu falei, então tudo bem, então vamos instalar aí. Assim, não tem um... Ela falou isso algumas vezes pra mim, assim, que tava preocupada e com medo dele morrer, mas assim, eu repeti, eu fui redundante mesmo. Ao longo da sessão. E era a única coisa, assim, de soft skills, exceto o não saber montar o balão. Foram Sim. os 2 pontos que eu encontrei, mas foi uma situação que me incomodou, porque eu tava realmente faminta, né? E a Sedenta primeira, pela... né? Aham, A eu primeira, queria que ela gritasse comigo. Eu tava pronta pra isso. O meu era outra personalidade, assim, eu acho, da mulher. Porque quando eu me apresentei e tal, daí quando eu pedi pra ela... Não me lembro se eu pedi pra ela coletar exame, depois mais alguma outra coisa, ela ficou tipo, poxa, doutora, acabei de pegar pra eu pegar de novo? Tipo, ela falou assim. Não, mas também, discreto, não foi nada muito, ela, tipo, poxa, acabei de pegar. Daí eu falei, desculpa, que agora eu percebi que eu acho que vai ser importante e tal. Mas na próxima vez eu vou tentar otimizar as funções pra não ficar Boa. tão bagunçado e tal. Dela, não, tá bom. Daí a gente foi ficando amigas, assim, eu fui conversando, fui acalmando, assim. E às vezes ela, tipo, teve um momento, assim, que eu vi que ela meio que, não sei, ficou meio tentando, não tava encaixando, olhou pra mim, sabe? Meio confusa. Daí eu falei, tá tudo bem aí? Você tá conseguindo? Dela, não, tô sim. Só. Legal. Pra Bem mim tranquilo. apareceu assim, nesse contexto de medo da gente não conseguir prestar uma boa assistência. E o balão também. Tipo, porque eu não me lembro, acho que eu entubei. Muito bem também. E daí, o boneco tinha um pouco de sangue na boca. Tipo, tinha uma sujeira de sangue. Daí eu entubei e eu fiquei, não, entubei, acho que tá de boa. Só que ele continuou sangrando. E eu Vocês não só tinha... verbalizaram. não precisou fazer considera nada. entubado, ela Considera falava. entubado. Só que daí eu fiz as partes técnicas rápido. Daí entubei e daí fiquei, e agora, né? O que eu vou fazer? Daí fiquei olhando, fiquei pensando, e agora? Já comecei a ficar um pouco nervosa. Daí ela falou, ele tá sangrando, né? Foi Daí eu, tudo tipo, isso, né, mas a gente já também. entubou. Ela, não, ainda tá sangrando. Deu, não, então...
Não, então tem um balão dela? Tem, daí a gente foi pro balão. Ah, Mas ela meio que boa. deu uma... Eu lembro que eles tinham... Uma dica, era um lugar assim. que não tinha muita coisa, mas tinha até octeotride. Como é que fala? Foi, teve. Pois é. Foi. Eu lembro que Tinha eu pedi mesmo. pra instalar, eles tinham Tinha alguns mesmo. recursos. Tinha. Assim. tinha Só não bastante tinha coisa. endoscopia. Tinha sangue, em 2 minutos chegou sangue pra mim. Mas, assim... acho que foi uma estação que não foi das mais difíceis, assim. Não. Acho que foi uma boa estação. Da parte técnica foi uma parte Acho que gostosa, foi a assim, mais um técnica, assunto. eu acho, mais das técnica. estações. Legal. Exato. Que E tinha o- mais coisa, né? Pedir Exato. exame. Mas mesmo conduta. assim, teve algo de soft skills ali, Sim, pensando sim. em liderança, certo? Liderança numa situação de emergência. Sim. Que o clássico que eles sempre trazem é no ATLS, no ACLS, tanto para a prova de assistente lá, para você entrar no Einstein como assistente, na prova de R1, na prova de especialidade, sempre tem alguma coisa relacionada a essa liderança aí nesses cenários e também o envolvimento com outros membros da equipe. E achei legal. Essa estação também legal. Apesar de sutil ali, achei que aborda algo que é importante também. Ela tentou também puxar ali, então, poxa, tentou dar uma irritada falando do exame, poxa, você vai pedir de novo e etc, pra ver, porque tem gente que nessa hora tá nervosa e fala assim, você quer salvar ela ou não? Que não tá é? jogando a isca pra ver se vai pegar, né? Exatamente. Então, não pegue a isca, respire fundo, né? Pense o que você vai fazer no próximo passo. Eu acho que isso é legal. Eu lembro que a Júlia, que hoje em dia é minha subcoordenadora, ela foi uma das primeiras pessoas que fez o raio-x da prova prática comigo. O amorzão da minha vida. Um beijo pra ela se ela estiver vendo. Mas, enfim, a Ju, ela contou pra mim que teve uma estação que quando a atriz perguntou algo pra ela, era sobre o paliativo, enfim, era uma fisioterapeuta que estava questionando a conduta dela, falando que tinha que fazer tal procedimento e não tinha indicação. E aí eu lembro que quando ela estava nessa estação, ela relatando que a físio, enfim, não sei quem que era da equipe, chegou pra ela e começou a questionar isso, e aí ela falou, cara, eu não sei o que eu respondo. Tipo, o que eu respondo agora, sabe? E ela disse que ela parou, respirou, e eles são muito respeitosos, né? Os atores, assim, parece que o pessoal é bem legal. E aí ela pensou na conduta dela, deu a conduta dela e conseguiu responder. Então, usar também o tempo a seu favor se você não estiver sabendo o que fazer. Então, não é porque tá nesse cenário, às vezes vale a pena dar uma pausa e você partir, pensar um pouco, refletir qual é o próximo passo, o que você tá deixando de falar. E graças a Deus que eles dão, às vezes, essas dicas para te direcionar, né? Porque isso realmente não avalia o candidato nervoso. Numa situação real ali, você talvez, obviamente, você vai perceber que ele tá sangrando, mas ali, na hora da prova, às vezes você não sabe, não tem aquela habilidade exatamente naquilo, não tem tanta experiência naquilo, e aí eles te direcionando, você chega no caminho. Então, isso é muito legal. E a última, acho que é preventiva. Era do tabagista, né? Isso. Isso, querendo parar de fumar, né? Essa parece que... essa eu achei um pouco mais técnica também. Foi. Era pra ensinar Realmente. orientação. Parece que ele tinha passado em outros serviços e tinham orientado ele a parar e não tinha funcionado. Mas aí eu lembro que eu perguntei o que ele precisava fazer, tipo, o que orientaram ele a fazer, e ninguém tinha orientado muito bem as medidas, assim. Daí eu expliquei com detalhes, assim, e fui perguntando se ele estava entendendo, se ele tinha alguma pergunta. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu lembro que eu perguntei qual era a motivação dele e tal. Aí eu acho que ele comentou que tinha um familiar dele que faleceu de câncer. Isso. E aí eu perguntei, de câncer de pulmão, se Era não o me engano. pai. E aí eu perguntei, ele fumava também? Ele, também. Aí eu tinha meio que, assim, aí eu falei, sinto muito por sua perda. E aí, mas aí foi realmente mais técnico. Então, assim, eu acho que foi uma estação um pouco mais aberta também, no sentido de não tinha aquele quê maior, assim, mas tinha que você se comunicar. E ele falava que ele já tinha tentado uma vez, se não me engano, 2, e teve falha. E aí explicar as possibilidades de cessação do tabagismo, né? O adesivo, acompanhamento psicológico. Aí eu até falei que aqui na unidade a gente tem uma roda de grupo de pessoas Falei que... a mesma coisa. E ele não gostava, não era? Não me lembro. Pra mim, ele falou que ele não gostava. Ele falou, eu acho que não funciona muito pra mim isso, não. Eu falei, não, então a gente pode tentar ver de conversar pra você fazer uma sessão individual e tal. Legal. Boa. Não que tenha, Não lembro. pra todo mundo, mas eu ofereci, ele topou. Legal. Ele foi colaborativo, assim. No meu, ele bateu um pouco nessa tecla do medo, assim, ele tinha medo de ter câncer.
E aí eu explorei bastante, tanto que eu não tive tempo de terminar minhas orientações. Eu lembro que quando eu falei do psicólogo, acabou meu tempo, no momento que eu falei. Mas foi uma situação que eu senti, para eles entenderem, a gente recebia também uma flipeta única, era num contexto de UBS, a gente tava no... Foi UBS, não foi? E aí, nesse contexto de UBS, a gente tinha que acolher e atender o paciente, acolher a demanda, né? Era algo assim, bem genérico. E aí, ele trazia era uma consulta generalista, um paciente jovem, e ele queria realmente, era basicamente isso, né? Parar de fumar. E acho que foi uma situação mais técnica, mas eu tentei tirar leite de pedra. Eu bati muito nessa tecla do pai, que ele tinha medo, e aí eu tentei explorar por esse lado. Talvez até tenha me perdido alguns pontinhos ali da parte técnica, porque eu perdi tempo mesmo. Perfeito. Gente, acho que a gente tá chegando ao fim aqui do nosso podcast, mas eu queria também perguntar e trazer uma outra reflexão para vocês. Na verdade, duas, tá? Eu tenho a percepção que muitas pessoas, elas acabam saindo da prova prática do Einstein, achando que tiveram um desempenho, e aí, quando vem a nota, vem outro. Tanto para mais, quanto para menos. Então, tem muita gente que sai achando que, cara, arrasei, foi muito bem. E aí, quando vem a nota, não teve o desempenho que, enfim, achava que tivesse tido. E muitas dessas pessoas acabam me relatando e contando, né, algumas situações, e eu vejo como muito positivas, assim, tipo, eu analiso, avalio e eu tenho essa percepção, pela minha experiência, assim, com provas práticas, de que a pessoa foi bem e tal, tanto que eu tive, assim, algumas pessoas que eu olhei e falei, cara, pelo que ela me contou, pelo que ele me contou, poderia ter sido mais. Só que eu fiquei refletindo sobre isso, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso também, porque eu ouvi a Estê, cara, eu era capaz de cortar minha mão, assim, fora se fosse diferente do que foi o resultado dela. A gente acabou se aproximando um pouquinho mais ali no finalzinho, mas eu tô colocando isso porque eu acho que às vezes as pessoas têm a percepção de que foram de uma forma porque elas não se veem atendendo. E aí eu entro naquilo que a gente colocou desde ali do começo em relação a você se olhar fazendo. Porque eu tenho certeza que muita gente, quando se vê atendendo, não percebe que balançou a perna, que atendeu jogado na cadeira, ou que não teve a postura correta, ou até a parte não verbal, da linguagem não verbal, da comunicação não verbal de uma forma adequada. Vocês tentaram se policiar com relação a isso? Tipo, gestos, a parte da postura, a escuta ativa, no sentido de você ficar um pouco mais inclinado para frente. Total. Como que foi para vocês em relação a isso? Porque eu acho que esse é um detalhe que parece que é um mínimo detalhe, mas a linguagem não verbal, ela comunica muito mais até do que as nossas próprias palavras, inclusive o tom da nossa voz. Então, qual é a dica que vocês dão para essas pessoas em relação a isso especificamente? Porque eu acho que é um ponto muito importante que às vezes as pessoas deixam para lá, né? Acho que, primeiro, é a forma como você tá vestido. Isso é uma coisa que eu acho super importante. Não foi algo que eu percebi, muita gente fora do que eu tava esperando. Acho que é um momento de você estar bem vestido, né? Você ir com a roupa mais formal. E me relataram, tipo, algumas pessoas queriam ir com a roupa um pouco mais tranquila, como iriam fazer a prova da primeira fase. E eu não acho que é o momento. Então, isso passa muito... você tá mais formal, passa confiança, passa respeito. Você se sente mais confiante. Também. Você tá bonito, você tá arrumado, acho que você vai mais... Com certeza. Acho que esse é um ponto. Então, você tá bem vestido. Outra coisa, eu tenho muito a questão da perna quando eu tô nervosa. E foi Rinaldo, um professor nosso da Baiana, que me ensinou isso quando eu tava na monitoria de anatomia. Que eu tinha que apresentar minhas bancadas e eu ficava muito nervosa. E aí ele me sugeriu, aperta os pés. Então, eu tenho essa mania de fazer com a mão, eu sempre tive. Mas ele falou, já que você tá apresentando, você não tem como apertar a mão, apertar os dedos dos pés. Então, eu conseguia controlar o meu tremor, a vontade de tremer a perna, fazendo assim. Então, concentrando minha energia nos meus dedos. É uma sugestão, é uma coisa besta, mas que desde que eu
aprendi esse recurso, me ajudou bastante, assim. E treino também, acho que em relação à postura, você se posicionar um pouco mais pra frente, eu aprendi nos cursos, né, que a gente fez, nas falas de vocês, e eu passei a prestar atenção, tá? Eu pedi esse feedback a quem tava treinando comigo, né? Avalia também a minha postura. E só um adendo, no Einstein, foi um feedback que eu recebi. Então, um feedback de um atendimento que eu fiz, e aí me sugeriram, olha, presta atenção ao seu não verbal, com às vezes a expressão da forma como você recebeu, pode passar a impressão inadequada. Perfeito. Então, é curioso porque isso no meu dia a dia como residente, também é uma coisa que eles prestam Avaliado. atenção. E eu acho que é uma coisa que não vem natural, inicialmente, assim. Muito mais, principalmente quando você tá fazendo uma prova que você tá muito nervoso. Uhum. Então, pra mim, eu, tipo, estudei, decorei, assim, sabe? Na hora que eu entrar, vou me apresentar, vou prestar atenção, vou sentar, me inclinar, olhar no olho. E eu criei um script na minha cabeça, assim. Ficou uma coisa mecânica, mas funcionou. Porque na hora, quanto mais certinho você tiver o que você vai fazer, melhor. Porque senão tem muita coisa acontecendo, você vai deixar de lado algumas questões, né? E ainda mais porque você tá muito nervoso. E são muitos detalhes, Sim. né? A parte técnica existe, a parte dos soft skills que você vai falar, e tem o não verbal, que Eu também é fiquei importante. reforçando. Eu lembro que minha mãe, tipo, antes de eu entrar, falou, presta atenção nisso e tal. Eu falei, não, verdade. Eu fiquei lembrando de prestar atenção. Daí depois, com o tempo, com a prática, você vai E prestando torna-se... mais atenção, vai ficando mais natural, Medular, né? torna natural, né? Vira medular, né? Como diz a Nil. Eu já ouvi, assim, muitos relatos de pessoas que fizeram piadinha com o avaliador. Tipo, não é momento de fazer piadinha com o avaliador. É uma coisa pra ser respeitosa. Você pode cumprimentar, algo nesse sentido. Cumprimentar o ator também, obviamente. Mas não é pra fazer, né? Ah, tamo na última, hein? Tipo assim, oi? Bora Não. lá. Vamos lá. Não é o momento disso. Perna cruzada, jogado na cadeira, também não é o momento disso. Então, a gente tá falando aqui para você mostrar, né, uma escuta ativa, você tem que estar inclinado, a sentir com a cabeça, ou às vezes, né, aquelas palavras ali para você de confirmação enquanto o paciente vai falando, isso é legal também, olho no olho, isso maravilhoso. Então, eu acho que a minha percepção pessoal do porquê talvez algumas pessoas não tenham o desempenho que elas acham que elas tiveram, esteja aí, na linguagem não verbal, que isso eu de fora não consigo avaliar em vocês. Eu estou ouvindo o relato de vocês, mas talvez se a gente filmasse essas mesmas pessoas e eu mostrasse para elas também, elas falariam, putz, você tem razão. Eu deslizei aí, né? E isso passa uma impressão. Então, só complementando o que a Estê falou sobre a vestimenta, não é algo que é avaliado no checklist em si, mas eu super concordo que você estar bem vestido passa uma boa impressão. A minha única ressalva sobre isso é o seguinte: você não vai colocar um super, hiper, mega salto. Lógico. Ou uma roupa desconfortável, porque a gente não sabe qual vai ser a estação de procedimento. Então, já teve BLS. Imagina se eu, Renata, venho com uma calça social que tá, tipo, pra estourar e um salto. Fica meio complicado, né? Então, é minha única ressalva. Tipo, você estar bem vestido, mas estar com uma roupa que vai te possibilitar fazer todos os movimentos se você tiver que fazer um atendimento num cenário emergencial. Acho que é só isso. Porque como é uma prova que tem uma avaliação com muito peso de subjetividade, você estar bem apresentado é muito importante mesmo. Com né? certeza. Muito Você importante. se sente bem na roupa que você tá também. Exatamente. Porque às vezes você fica, sei lá, uma coisa te incomodando. Pra você ficar Ajeitando. incomodado com isso durante a estação, você tem que esquecer de qualquer outra coisa, né? Eu faço essa Exatamente. sugestão porque a gente, quando entra na instituição, a gente recebe um documento em que tem um dress code, né? Onde eles orientam a gente a como se vestir, se portar na instituição. Então, eu acho importante que a gente preste atenção desde o início, né? Quando você quer entrar. Mas eu concordo super que tem que ser uma roupa confortável, que não te atrapalhe. Eu só quis complementar, na verdade, que muita gente me pergunta, e isso não é avaliado no checklist. Mas eu concordo plenamente com o que a Estê falou e só pontuo essa outra questão,
porque já teve gente que já me mandou foto de roupa que ia pra segunda fase. Assim tá bom? Não, juro, é muito engraçado. No final do ano, meu Instagram, ele realmente é muito engraçado. Meu WhatsApp também, mas aí eu vou assim, desse jeito, vestido, o que que você acha? Eu acho que tá bom, ou acho que você pode pensar em uma outra roupa, sabe? Enfim, mas eu queria só finalizar agora com o nosso desafio na prática, que na verdade nada mais é do que, pessoal, um casinho que eu trago para os einsteinianos, como eu gosto de falar. Então, só para o pessoal aqui que fez a prova prática, né, do Einstein. A gente vai entrevistar aqui gente da Unifesp, da USP Ribeirão. Então, a ideia é que essa parte específica seja para o pessoal do Einstein, justamente porque segue aquela questão das habilidades de comunicação, soft skills, então eu quero ver a impressão de vocês. Então, vamos lá. O nosso desafio na prática é sobre o Dr. Raul, né? Então, o Dr. Raul cuida do paciente Pedro e ele vai comunicar a ele que ele vai precisar começar insulina, certo? Então, o Raul fala: Pedro, estou vendo aqui nos seus exames que você vai ter que começar a usar insulina. E não tem jeito mesmo, tá? É isso, você vai ter que passar com a enfermeira e ela vai te explicar aí com calma como que você vai ter que usar. Então, você volte aqui semana que vem pra gente ver se a glicemia melhorou. Semana que vem, hipotético, né? Então, só pra vocês entenderem. Aí o Pedro: o quê? Tenho muito medo de insulina, doutor. E o Raul fala, né? Ah, dá medo mesmo, mas você pode contar com a nossa equipe aqui, que vai te ajudar para o que você precisar. Então, queria que vocês falassem um pouquinho até dentro dessa questão do feedback sanduíche sobre o Dr. Raul, né? Sim. Stefânia, o que você tira de... Qual é o leite da pedra que você vai tirar desse atendimento de Raul? Acho que... Difícil, né? Alguém traz uma folha aí pra gente rapidinho. Não, mas brincadeira. Acho que é muito importante você sempre deixar claro que a equipe está à disposição, né? Então, que não é só o médico, boa, mas que tem todo um suporte da enfermagem, dos demais participantes dessa equipe de saúde, né? Então, isso, que a saúde é plural e aí todo mundo vai ter uma participação. Então, a enfermagem tem uma participação muito ímpar na orientação da insulina de fato, mas que quem está prescrevendo somos nós. Então, acho que é dever do médico também fazer essa instrução, né? É legal, curiosamente, é algo que hoje a gente prescreve muito, né? Na enfermaria da gente, da clínica médica, né? A neuro, para quem não sabe, passa um ano em clínica. E na enfermaria, quando a gente vai dar alta, alguns pacientes precisam da insulina. E eu acho que é super importante imprimir mesmo um documento. Eu tenho já um modelo onde eu deixo orientações de insulina, como fazer o uso, como armazenar, porque tudo isso o paciente ele precisa, ele é quem mais precisa saber. Então, não é só o papel da enfermagem ensinar isso. A gente, como prescritor, precisa. Então, acho que Dr. Raul acabou deixando um pouco a desejar nesse quesito, né? De sentar ao lado do paciente e orientá-lo quanto ao uso, porque também é nosso papel. Não é só a enfermagem a responsável por passar essas orientações. Eles reforçam, eles também ensinam muito mais próximo, né? Acho que eles sentam, inclusive, para orientar, de fato, uma aplicação, mas a gente precisa fazer todo o trâmite inicial, né? Vocês acham que teve uma decisão ali compartilhada? Acabou não tendo, mas tudo bem que é uma indicação médica ali, não tem muito como compartilhar ali a decisão, se vai ter indicação de insulina mesmo, mas de trazer isso para ele antes, né? Então, tipo, como que você se sente com relação a isso? Ele acabou trazendo por si porque ele ficou completamente atordoado com o que o médico falou. Qual é a impressão de vocês em relação a isso também? Eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, não é exatamente a mesma situação, mas eu tô vivendo muito isso na prática agora que eu tô passando no estágio de emergência. E é um lugar completamente caótico, assim. E a gente vê que, pra nós, se torna muito rotineiro isso. Os pacientes muito graves o tempo todo, a gente prescrevendo coisa e às vezes morte na frente do outro, umas coisas traumáticas, mas pra nós é balela, a gente vê todo dia. E a gente esquece de pensar como que o paciente está se sentindo nessa situação. Às vezes é o dia mais traumático da vida dele. Igual para nós, prescrever uma insulina é uma coisa tosca para ele, é uma coisa que pode virar completamente a rotina e a forma com que ele vê a doença dele, né? E eu acho que você perguntar para o paciente como ele se sente em relação a isso, você ouvir, vai te trazer de volta para a realidade. Você fala, opa, realmente é uma coisa, né, que é importante para ele, então vamos lá, vamos conversar.
Você entender, abordar os pontos, né, que ele trouxer pra você pra tentar chegar em um acordo, né? Senão não vai ter Perfeito. adesão também, provavelmente. E quem Exato. é, né? Quem é Pedro? Quem é? Qual o contexto da vida de Pedro? Será que Pedro consegue realmente, primeiro, armazenar essa insulina de forma adequada? Qual é o contexto social dele ali também? Ele precisa de ajuda de alguém? Ele sabe ler? Ele consegue entender as orientações? O que você acha, assim, Henricão? Porque isso é uma coisa que, tipo, parece besteira, mas a gente acaba trazendo aqui porque já apareceu em prova prática. Só antes de Henrique falar, só porque eu acho que isso vale super a pena. Eu vivi uma situação na Baiana, no ambulatório da gente, que era um paciente cego, dos 2 olhos. Ele era cadeirante, ele tinha uma DAOP super importante e ele era diabético insulino dependente. E ele cego, morava sozinho, ele cozinhava para ele próprio e ele se aplicava insulina. Agora, como que ele contava, assim, ele ia pelos cliques da insulina. Ele não conseguia ver se ele tinha algum efeito colateral, assim, das aplicações, se ele variava ou não. Então, imagina, o contexto social desse senhor era, assim, algo absurdo para um paciente que precisa de uma medicação injetável, Exato. né? Então, assim, eu levei um susto quando eu recebi ele no consultório. Então, acho que isso aparece pra gente, né? Aparece no nosso dia a dia. Eu acho que, inicialmente, acho que seria interessante explicar para o paciente o porquê da indicação da insulina, né? Então, explicar também como a insulina pode ajudar a prevenir outras complicações. Explicar ele a importância disso. E como você falou, entender, né? Com que ele mora, se ele mora sozinho, a questão do armazenamento, tudo isso. E entender por quê, perguntar. Ele falou, tem medo de insulina. Por quê? É medo da agulha? É medo de quê exatamente, entendeu? E aí tentar desmistificar e, novamente, pesar essa decisão compartilhada, embora tenha indicação médica. E tentar entender o que tá gerando medo nele e explicar dos benefícios, né? Acho que seria esse caminho. Exatamente. Muito paciente, ele é que nem tubo, né? O paciente associa tubo a vai entubar, vai morrer. É a mesma coisa. Tem muito paciente que associa a insulina, pô, minha mãe começou a usar insulina e morreu. Exatamente. Então, a gente precisa trabalhar nisso, né? Explicar que não é porque tá tomando a insulina que morreu. O paciente que tem indicação de insulina tem uma doença um pouco mais grave que os demais, mas a insulina é o remédio. É o que vai, talvez, prevenir esse óbito precoce, né? Então, é explicar pra ele que, na verdade, não é a insulina que matou a sua mãe, né? O que matou a sua mãe foi o diabetes que não estava controlado. Perfeito. Então, tentar achar essas associações, né? E eles trazem isso, né, nas práticas. Às vezes, até no soft skills, eu acho que tinha alguma. Que eles falam ativamente, assim, não, meu vizinho começou a usar e morreu. É uma brecha boa aí pra você abordar. Isso realmente é muito importante mesmo. E assim, quando a gente fala de doenças crônicas, e eu trabalho com doenças crônicas também, já comentei outras vezes aqui, a gente banaliza, porque a gente atende sempre. Mas aquele diagnóstico de diálise, de uma doença autoimune, de um diabetes, registra às vezes na testa do paciente que ele tem uma doença que ele vai ter que tratar para a vida inteira, né? Então, cada um de nós tem um medo. Se a gente perguntar aqui, do que você tem medo de morrer, ou do qual doença você tem medo, cada um tem um medo. E tem um medo, muitas das vezes, por um motivo. Porque viu alguma pessoa sofrer por causa disso, entre outras situações. Então, a gente precisa entender que comunicar um tratamento de uma doença crônica que foi recém-diagnosticada também é uma comunicação de notícia difícil. Então, é isso que eu queria trazer aqui no final, porque é um tema muito quente para o Einstein também, comunicação de notícias difíceis, e também para a nossa prática médica é algo que realmente, muitas das vezes, a gente não considera, não se atenta, e que é muito importante e faz muita diferença para os pacientes. Então, basicamente, quando vai fazer isso, a gente recomenda que use o Spikes, façam o Spikes. Claro que não na mesma, você não precisa, fazer nos mesmos moldes que você fosse, né, comunicar um óbito, comunicar uma situação ali que realmente é um pouco mais delicada para o paciente. É óbvio que você precisa entender também o contexto, porque às vezes isso, para o paciente, pode ser semelhante a óbito, né? Enfim, então essa discussão aí é muito legal, então a gente queria trazer isso no final para a gente encerrar, porque eu acho que vocês são cabeças pensantes, os 3 brilhantes, tenho muito orgulho de vocês 3 aí, cada um com uma história, então
muito obrigada por terem aceitado participar aqui do podcast comigo. Eu fico muito feliz de saber que tem pessoas tão maravilhosas aí que estão levando o nome das instituições de vocês e estão levando o nome do Einstein para frente, que é uma instituição que eu admiro bastante. Então, obrigada mesmo. E queria que vocês encerrassem, se vocês puderem falar alguma coisinha para o pessoal que está de casa, bem breve, para a gente fechar aqui uma dica que vocês dão, tá bom? Primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal participar aqui dessa conversa. E a dica, eu acho, que é você tentar... Eu sei que pode parecer meio complicado, mas aproveitar o momento. Porque é uma prova que é muito bem organizada, ela é muito bem pensada. E você pode tentar tirar o proveito da situação. Se não der certo, pelo menos você viveu, você vai ter uma história pra contar. E quanto mais você se jogar, mais você se envolver e realmente curtir assim, aquele momento, melhor vai ser seu desempenho. Legal. Não é a primeira pessoa que fala isso. Curtir o momento, que é uma prova bem organizada. Eu não isso sei é se foi muito você legal. que me falou, mas alguém falou que é tipo a Disney das provas, assim. Então você tá na Disney, você tá no melhor que você vai estar, assim. Então, Exatamente. Eu primeiro agradecer também ao convite. Eu acho que é o que a gente falou, né? Você tem que manter a calma. Primeiro, você já fez a parte técnica, você já estudou, você já se preparou. Então, é o momento de você agora confiar no processo, né? A prova é bem organizada, então você vai ter que ser você, entendeu? Não fica inventando coisas, seja você, tenha bom senso e as coisas tendem a dar certo se você... Né? Comunicação é técnica, mas bom senso também é importante, né, pessoal? Não, exato, claro. Mas, tipo assim... Exato, claro, eu concordo você já super. se preparou e agora é a hora de você ficar tranquilo. Eu sei que é difícil numa prova, mas você tem que achar. É deixar fluir, né? Deixar fluir. Então, se você tem a ferramenta, agora deixa fluir. Não Exato. fica muito Engessado, focado, né? engessado na Com ferramenta. certeza. Concordo. E você tem que ter a ferramenta, né? Então você precisa ser Estude. bem direcionado antes Ser bem de... direcionado. Legal. Estude antes, exato. Também agradecer, é sempre uma alegria para mim estar aqui. Sou fã do Mad Coffee. E acho que minha sugestão, além da que os meninos já falaram, eu concordo muito que você tem que deixar fluir e confiar em si mesmo, que eu acho que é uma etapa super importante. Assim, no dia da prova, você tem muitas pessoas ao seu lado e você não vai sentar perto de seus amigos, vocês vão sentar aleatoriamente. Se você tiver alguém que você conhece lá, provavelmente vocês não vão sentar juntos. Tenta não comer bola, assim, do que a galera tá falando. Então, vai ter muita gente que... Tem pessoas que gostam de discutir, tem pessoas que gostam de falar sobre o assunto. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu dei sorte de não ter pessoas ali querendo fomentar isso. E se tiver, tenta se afastar, tenta desligar a cabeça, se for o seu caso de não gostar, porque isso pode ser ansiogênico. E, de novo, cada um vai viver uma prova. Vocês viram, os 3 tiveram uma nota super boa e os 3 viveram estações diferentes. Então, não pilhem com isso. E se vocês não forem bem em alguma estação também, respira fundo e esquece. Porque você ainda tem muita chance de se recuperar. Perfeito. E, de novo, pessoal, a sua percepção não necessariamente foi a percepção do examinador. Então, pode ter sido uma catástrofe na sua cabeça, mas o avaliador achou você maravilhoso. Ou o contrário também. Então, não dá pra saber. Abstrai, certo? E conversando com outras pessoas também, não adianta nada. Pela minha experiência, não adianta nada. Zero. Porque, sinceramente, não dá pra saber como cada um foi de fato. Você vai ficar se comparando, isso vai ser mais sofrido pra você do que qualquer outra coisa, né? Gente, perfeitos. Entre sinapses. Eu amo. Então, muito obrigada, pessoal. Até o próximo Aprovado na Prática. Um beijão.